como empresa, qual é que é o interesse que eu tenho em curar a doença? Curar não é um modelo de negócio sustentável. E por isso nós hoje vamos a um hospital ou vamos a uma farmácia e a pergunta é: o que é que tem? Dói-me a cabeça, toma isto. Se eu fosse francês, diria voilà. Mas por acaso a convencional devia ser a outra. Graças a Deus tenho um grande advogado, Zé. O médico trata de uma coisa e não quer saber do resto. Um malandro nem uma receita me passou. Isso também é consequência disso, não é? Que é possível crescer com saúde. O nosso problema é o açúcar. Não se faz nada para ensinar a pessoa a não ficar doente. O que está ali nas prateleiras não são alimentos, mas é veneno em todo o lado. Alimentos é o vegetal, é o que a natureza dá. Tu vais à praia e bebes água do mar? Isto está a ser gravado. Olha, Manuel, tu és referido como o rosto da corrente anti-envelhecimento em Portugal. Muito bem. O que é que nós temos que fazer para viver para sempre? É possível, não é preciso ir falar com o David Sinclair, que é o homem lá, o americano, que mais cartas dá na área do envelhecimento saudável. Eu não gosto da expressão anti-envelhecimento, porque acho um bocado ridícula, para não dizer estúpida. Que é esse anti-envelhecimento? Então, mas alguém pode deixar de envelhecer? É como se fosse uma doença, não é? Há pessoas que a consideram e não percebem, se me é permitido o atrevimento, não percebem nada disto, porque se percebessem alguma coisa disto, percebiam que o envelhecimento ou a velhice só é doença se mal acompanhada. Aí é doença. E temos que deixar de falar em chatear. Agora, se for bem acompanhada, não é doença coisíssima nenhuma. Aliás, devemos deixar de falar em envelhecimento, devemos falar em maturação, não é? Bem mais interessante. Se não me lembrasse da carne maturada, adotava já essa expressão. Mas maturação, lembrei-me logo da carne maturada. Então vamos começar pelo básico. O que é o envelhecimento, para ti? Então, as células que não, à força de não receberem o material que elas necessitam para se irem renovando, não é? Elas precisam de material para efetuarem o seu trabalho normal de regeneração, elas estão preparadas para se irem regenerando, não é? As células da retina de 10 em 10 dias regeneram-se totalmente, as células da parede do intestino de 3 em 3 dias regeneram-se totalmente, fígado, baço e pâncreas entre 350 e 500, tecido ósseo de 3 em 3 anos, portanto, vão-se regenerando, estão programadas, em linguagem de informática, estão programadas para serem regenerantes. Agora, se nós não lhes dermos o material que elas necessitam, elas não podem fazer milagres e a pessoa envelhece. Mas porquê é que deixamos de dar o material? O material é os minerais, é os antioxidantes, é os oligoelementos, é aquilo que normalmente as pessoas adquirem com o alimento, quando o alimento é correto, quando é normal. Estávamos a falar um alimento um bocado utópico, o alimento hoje, com a agricultura intensiva que se faz, só no papel é que tem A, B, C, D, porque na prática não tem nada daquilo, porque o solo é sobreaproveitado, é replantado 300 vezes e, como tal, o que vem lá já não tem os selénios, os zincos, as vitaminas daqui e da colote e, portanto, o alimento já não é o mesmo. Morfologicamente até pode ser melhor, com a engenharia que se faz, mas estruturalmente já não é a mesma coisa. Daí a necessidade de suplementar, daí a necessidade de dar às células aquele material que elas necessitam para efetuar o seu trabalho. Não falando das hormonas. As hormonas é algo que é fundamental, é uma dos cavalos de batalha que a equipa que trabalha comigo segue e que não desiste de insistir, é que as pessoas percebam que a partir dos 20, 25 anos, há quem considere que é 30, há um déficit, há um declínio hormonal de cerca de 1 a 2% ao ano. Aos 50 as pessoas têm metade que têm aos 25, aos 76 então a cena de miséria é total. Portanto, se a pessoa se não repõe, se não otimiza os valores que vão ficando progressivamente deficitários, não podem ficar novos, não podem não ser chatos, não podem não ficar enrugados, não podem, já me digo, ser carecas, que é outra conversa. Mas enfim, os sinais do envelhecimento é tudo ir abaixo. A pessoa começa por se alimentar mal, e depois não adquire os suplementos nutricionais nem hormonais que deve, não trata como deve a dificuldade que muitas pessoas têm em dormir bem, não tratam como devem o stress do dia-a-dia, não tratam como devem, não eliminam como devem os metais pesados, que entretanto com a atmosfera química que nos envolve, nós vamos acumulando também, ou seja, não fazem trabalho de casa e como tal, logicamente, que ficam velhos, ficam rabugentos, ficam ansiosos, aquelas características todas das pessoas velhas, ficam cheias de si, as pessoas que pensam que fazem alguma coisa na vida ficam cheias de si, não percebem a figura ridícula que fazem, não percebem que ainda ficam mais velhos ainda, ficam um aspecto ainda mais envelhecido ainda, se começam convencidos que já sabem alguma coisa disto, ou seja... E ficamos doentes também. E fiquem,
Isso também é consequência disso, não é? A consequência, a doença é exatamente, que é uma coisa que é um assunto que não está tão tratado ainda como deveria na escola, não faz o que deve para ser saudável, não é? Não trata a saúde como deve. É uma manifestação do corpo a mostrar que não estás a tratar bem o corpo. Os profissionais de saúde são uma maravilha a tratar a doença. Em Portugal, nos outros países não sei como é que é, mas em Portugal, nós médicos, devido que haja para aí melhor a tratar doenças. Sim, nós costumamos dizer que nós não temos um sistema nacional de saúde, temos um sistema nacional de doença. Não é? Porque nós tratamos é doenças. E dizem muito bem, o Rui Rio diz que deve haver um Ministério da Doença, porque, aliás, uma Secretaria de Estado da Saúde, porque o Ministério da Saúde é o Ministério da Doença, porque de facto trata-se da doença, não se faz nada para ensinar a pessoa a não ficar doente. Aliás, quando se diz tratar da saúde de alguém, é noutro sentido, não é? Exato. É chegar ao pelo, tratar da saúde de alguém, é dar... Porque na realidade é assim, porque não há a cultura de ensinar a pessoa a não ficar doente. Eu, por acaso, eu faço a minha parte. Eu publiquei o meu 15º livro na semana passada, chamado Eu Escolho Crescer com Saúde. Escolhi para a rapaziada, para a sua filha de 10 anos, antes de olhar para as informáticas e para as programações, era bom que o Tocha Não pudesse olhar para a saúde. olhasse para aquilo, lesse meio dúzia, pelo menos o prefácio do Cristiano Ronaldo, que ele faz um prefácio notável, a Filipa Martins, aquela ginasta que foi aos Jogos Olímpicos, também faz um prefácio notável, explicar aos miúdos que é possível crescer com saúde, é possível não ficar doente, é possível não ter que levar com uma bata branca mais tarde na vida, agora tem que fazer o trabalho de casa. O que esse livro ensina, eu escolho crescer com saúde, é exatamente como fintar a doença, tratando a saúde. E lá fala e dá um ênfase grande àquilo que põe as pessoas doentes. Ou seja, essencialmente 2 assuntos que põem as pessoas doentes. Praticamente, não vou dizer 100% das doenças, mas perto disso, que é a inflamação e a resistência à insulina. Quer uma coisa, quer outra, quer uma situação, quer outra, tem por detrás uma substância chamada açúcar, que não pode ser mais inflamatório. Há outros alimentos inflamatórios também. O açúcar é o rei dos alimentos inflamatórios, e depois também provoca, de facto, a resistência à insulina, não é? Que é outro assunto que está muito mal contado, a história da pré-diabetes e da diabetes, que é aquilo que mais de 50% do país é pré-diabético ou diabético. Não é preciso ir aos Estados Unidos e ver aquela rapaziada a dar nos hambúrgueres e nos hot dogs, a coisa toda, para encontrar pré-diabéticos e diabéticos e obesos, cá também, não é? As pessoas não entendem, não percebem a alarvidade que aquilo é. Isso é o quê? Excesso de consumo de açúcar? Tocha, muitas das vezes falta de preparação dos profissionais de saúde, dos médicos, a classe a que eu pertenço, de não ensinar a prever essas situações. Não os ensinar a estar atento aos sinais que o pâncreas dá. O pâncreas é o órgão que produz a insulina, que vai buscar o açúcar ao sangue, como se sabe, e transporta para dentro das células. Há sinais que o pâncreas dá. Se calhar o pai é capaz de saber isto, anda cá há mais tempo. Se calhar já tem pâncreas há mais tempo do que eu. José Serra é capaz de saber mais vezes que o filho, não sei. sei. Mas o pâncreas dá sinais que está cansado, que não aguenta mais, que pelo andar da carruagem deixa cair a toalha e o açúcar que se acumula no sangue e depois que a pessoa se manda lá para os antidiabéticos orais que não quer ser diabético. O pâncreas dá esses sinais. Então não é que nós não ligamos nenhuma. Mas que tipo de sinais? Há uma análise chamada HOMA, que está para cima de 1,95. A pessoa sabe que o pâncreas já está aflito. Já está com alguma dificuldade de agarrar no açúcar que vai parar ao sangue, por muita insulina que manda para a corrente sanguínea, já está a ser difícil agarrar no açúcar e transportá-lo para dentro das células. Essa análise, que é para cima de 1,95, revela essa dificuldade. Quer dizer, faça uma experiência, pergunte a 10 médicos e veja quantos é que falam dessa análise. Nunca ouvi falar dessa análise. Como? Eu nunca ouvi falar disso. E eu estou à vontade para dizer que sou médico e não me licenciei a ouvir falar da análise. Eu sou licenciado há 52 anos, desde 72, e não foi há 52 anos que eu ouvi falar desta análise, ouvi falar bem mais recentemente. O que é que envolve essa análise? É uma análise... Mas eu sei, eu tenho que estar em jejum, como é óbvio, não é? 8 horas de jejum, é evidente, não pensa que está diabético quando não está. Nós somos diabéticos 3 vezes por dia, só almoçamos pequeno almoço, almoço e jantar, e somos diabéticos a seguir à refeição. Bem, mas é uma análise que se faz com 8 horas de jejum e que está para cima do ponto 95, já diz, o pâncreas já diz, calma aí, poupem-me que eu não aguento. Não aguento. E pelo andar da carruagem,
não consigo transportar o açúcar para dentro da célula, ele bate na parede, volta para trás e acumula-se. O que é que nós médicos fazemos? Qual é a análise que pedimos? Glicémia, saber a quantidade de açúcar no sangue. Epá, mas é já a consequência. A ideia é prevenir o excesso de açúcar no sangue. Não é agarrar com o antidiabético oral, pôr o açúcar debaixo do tapete e fazer análise todos contentes porque temos aquela história para baixo de 100 ou 110, a coisa que vale. É muito disparado completo. Ok. Nós, Deixa-me ver se eu percebi então. Tu falaste em duas coisas, uma inflamação e outra insulina, não é? e a resistência à insulina. Resistência à insulina. Todas as doenças têm Tudo essa. isso advém do açúcar. Tu estás a dizer que o nosso problema é o açúcar? Se eu fosse francês, diria voilà. Como não sou francês e sou português, diria em grande parte. Conheces a Ayurveda Caramba, medicina ayurvédica, indiana, indiana? eu utilizo. Eles falam exatamente da mesma coisa, que é o açúcar. É o grande vilão. Olha, a ministra da Saúde holandesa, eu vinha a contar isso à vossa Carolina, que teve a amabilidade de me ir lá buscar abaixo. A ministra da Saúde holandesa decretou o açúcar a droga mais perigosa que existe. Por isso é que não é por acaso que cada vez estou a falar mais da Holanda. Ela tem carradas de razão. É a droga mais perigosa que existe. Porquê? Porque nós somos uns totós, nós pais, e não percebemos, cada vez estamos a dar um bombo, ou um repousado, um chupa-chupa, um filho nosso, por terem portado bem às avivas do nosso país presente, por se terem portado bem, estamos a dar-lhe um presente envenenado. Estamos a liquidá-los, estamos a torná-los obesos, diabéticos, para não falar em cancerosos, em pessoas com doenças por aí fora, autoimunes, E a criar um vício que é, se tu estiver bem, come açúcar. Se portares bem, come açúcar. Os centros que recompensam no cérebro o açúcar são os mesmos que recompensam a morfina. E esta? A heroína, que é a 2-acetilmorfina, houve uma altura que tentava tratar toxicodependentes. Tive 2 clínicas onde trabalhei, uma em Sintra, outra no Porto, Fanzer. Na altura a droga rainha era a heroína, hoje já não é, mas na altura a heroína. Hoje é qual? As drogas de síntese. Okay. Sintéticas. A mais perigosa de todas continua a não ter esse rótulo, esse registro, que é os derivados da cannabis. As pessoas não percebem porque é que é a mais perigosa de todas, porque passa por droga leve e não se percebe que o THC, o princípio ativo tetrahidrocannabinol, hoje vai aos 20, 30%, quando no meu tempo, na altura do Make Love Not War, dos anos 60, era 2, 3%. Portanto, aquilo que antes punha as pessoas com associações de ideias mais brilhantes, era um estimulante intelectual notável, a pessoa ficava com mais palheta e convencia melhor as pessoas. Hoje põe as pessoas nos gabinetes dos médicos, dos psiquiatras, dos neurologistas, com psicopatias, com psicoses irreversíveis. Por muito craque que seja o médico, não consegue lá ir. Eu estava aqui 2 horas a falar nisso, foram 17 mil pessoas que me procuraram para tratar dos seus problemas de dependência às drogas. A gente precisava era de 2, um era para fazer o índice, depois para debater as teses do índice, só falar sobre toxicodependência e sobre drogas. Mas é disso que estamos a falar, mas vá, voltamos ao açúcar. Estamos a falar da droga mais perigosa sim, que existe. É a droga mais perigosa que existe. Mas estavas a falar da Ayurveda. A Ayurveda. Eu utilizo muito na minha prática clínica plantas chamadas adaptogéneas. Tem todos, eu gosto de dizer quais é que são 3, ashwagandha, rhodiola e relora. O que é as plantas adaptogéneas da medicina ayurvédica fazem? Modulam os níveis de cortisol. O cortisol é aquela hormona que as adrenais produzem, a hormona do stress chamada, não é? Se a pessoa tem níveis de cortisol mais elevados, tem vidas tipos de SR-tox e coisas assim, muito sempre a dar-lhe, tem níveis de cortisol mais elevados. Então essas pessoas têm... Há uma série de problemas que o stress, que o cortisol, quando está em níveis mais do que a conta, provoca. O cortisol é fundamental, sem cortisol ninguém estava vivo, mas cortisol a mais é uma desgraça a vários títulos. O que é que fazem essas plantas adaptogéneas, como o ashwagandha da medicina ayurvédica? Modula os níveis. Está baixo, levanta, que é uma raridade, quando está alto, baixa, que é o que acontece mais vezes. Quer dizer, a pessoa está estressada, qualquer coisa, toma 500 miligramas de manhã, outros à tarde, outros à noite, parece um alentejano, à espera, debaixo do chaparro, à espera que o sol se ponha, tranquilinho, sem tirar a capacidade da planta? Vende-se em cápsulas. Vai um celeiro da vida, tem lá as fagandas. Isso são as tais medicinas ayurvédicas, não é? Claro, a medicina ayurvédica é uma planta, ayurvédica, que tem essas características notáveis de baixar o cortisol, que se chama adaptogéneo. Adaptogéneo porque está baixo, levanta-se, está alto, baixa, que é o que acontece na maioria das vezes. Mas lá está, é uma planta. Nós médicos estamos muito pouco preparados para falar de plantas. A fitoterapia, para não falar da nutriterapia,
Se me dão essa oportunidade, eu tenho todo o gosto em falar. O José Serra até levantou a mão, portanto está-te a dizer, fala está disso. a dizer, força. É certo, a mim me dá imenso prazer que o seu teu pai, que é mais da minha idade, também estou muito curto em falar contigo, mas mais novo que eu. Não, exato, que é para eu aprender, não é? Não, e por acaso isto acho que pode ser novidade. Acho Ok. que pode ser muita coisa, mas isto poderá eventualmente não saber. Olá, Bitalcas, daqui a vossa aí do Tocha. Vou interromper aqui uns segundos para vos dizer que em breve teremos pela primeira vez lives, com muitas surpresas, convidados especiais e temas atuais. Esta situação de nós estarmos muito debaixo do chapéu de chuva do paradigma uma maleta, um comprimido, a medicina praticamente toda está debaixo do chapéu de chuva, uma maleta, um comprimido, nós mesmos esperamos que a pessoa nos apareça no consultório doente para a gente o tratar. Já não percebe que já é mais difícil porque já está doente, o ideal era evitar que ele ficasse doente. Mas É chamada prevenção, não é? Com certeza, evitar que a pessoa fique doente, investir na saúde em vez na doença. Mas dizia eu, está-me a dar um gozo enorme dizer isto que eu vou dizer agora a seguir. Foi por decreto que esta história aconteceu. Foi por decreto que a fitoterapia... A fitoterapia é tratamentos com plantas. Que a nutriterapia, que a osteopatia, que a quiropraxia, que a medicina tradicional chinesa, todas essas medicinas que se faziam voltadas para a pessoa... Que são chamadas medicinas alternativas hoje. Não. Essa expressão está errada porque o alternativo quer dizer é isto, não é aquilo. Não, antes, agora chama-se alternativas. Agora, pronto. Quando fala que qualquer coisa que se faça sem ser a convencional, que a alternativa é errado. Porque o que as integrativas, a medicina integrativa quer fazer é, olhem também para nós, liguem àquilo que a gente diz também, não é para deixar de fazer a medicina convencional, que salva vidas, caramba, havia de ser giro. Se não existisse a medicina convencional, se não visse os antibióticos, se não houvesse uma série de outras coisas. Mas por acaso a convencional devia ser a outra. Ora, era aquilo que eu vou dizer, mas é isso que eu vou dizer. Antes de 1910, era um ensino que era feito, que era dado. Principalmente nos Estados Unidos, em termos de medicina, sempre foi mais ou menos o farol do mundo. Antes de 1910, era essa medicina que era feita. Daí haver uma noção holística da pessoa. A pessoa era encarada como um todo. Exatamente. Olhava-se para a saúde nas suas 4 vertentes, só que os 4 vertentes, do meu ponto de vista, daquela gente também, é que a pessoa se poderia considerar saudável. Saúde física, saúde mental, saúde espiritual, saúde social. Só com este mosaico é que a pessoa era considerada saudável. O Sr. Rockefeller aparece com a sua Carnegie Foundation a querer se safar, a querer organizar lá os produtos do petróleo, a querer lucrar com o raio do petróleo, e por decreto, com um dos seus colaboradores, Simon e Abraham Flexner, redigiram o famoso Flexner Report, que instituiu um modelo biomédico da medicina que ainda hoje, 115 anos depois, nos assiste. Aquilo foi em 2010, temos em 2025, em 1910, temos em 2025, 15 anos depois, isto é que é extraordinário, 15 anos depois, nunca houve curiosidade em estudar, em discutir, em refletir se faz algum sentido. Mas o que é que ele disse exatamente? Que o comprimido, que é o modelo biomédico, diz que a medicina se deve centrar essencialmente no agente que nos invade, que nos causa a doença, e não tanto para o hospedeiro. E é extraordinário isto, porque é que a importância deste podcast e outros assim do género é realmente notável, porque não é para o Expresso ou para o Público ou para o Diário Notícias que eu vou dizer estas coisas. Pois, não há muitos malta. Já agora, se conhecem malta que subscreve esses podcasts, não se esqueçam de mandar o Bitalk, que é para eles ouvirem também aqui umas coisinhas diferentes. Ainda leva com o processo de ordem dos médicos. Graças a Deus tenho um grande advogado, Zé. Limpou-os todos, tem tudo arquivado. Tive vários, mas está tudo arquivadinho. A minha folhinha de serviço está branquinha, alva, como teve desde 1972, que é o meu ano de formatura. Há 52 anos, está tudo branquinho. Tem um bom advogado, me livrou de vários problemas, tipo. Várias investidas que fizeram sem sucesso. Mas eu não quis interromper o teu raciocínio. Portanto, o interessante é o quê? Tocha, isto é importante dizer isto. O que é que aconteceu para complementar, para nós mudarmos de assunto, se estiverem de acordo? Em 1895 morre o Pasteur. Que foi que inventou o homem da teoria do gene, o homem que fez uma vida inteira a querer provar que a medicina se ia voltar para o gene, daí ele ser o pai da teoria do gene. Ok. Teve arquirrivais, uns mais importantes que outros. Os principais arquirrivais da tese de Louis Pasteur, que dizia que a medicina devia voltar primeiro para o hospedeiro, só depois para outras coisas, era Claude Bernard e Antoine Béchamp, rapaziada toda francesa. O Pasteur ganhou o braço de ferro. E pronto, a vida inteira mostrar. Só que eles não sabem que na mesinha de cabeceira
do Sr. Pasteur, na véspera de morrer, ou na antevéspera, aparece uma notazinha a dizer: o micróbio não é nada, o terreno é tudo. Ou seja, o homem, quando estava prestes a prestar contas com quem quer que fosse, escreve, contradiz toda uma vida de investigação, tentando mostrar exatamente o contrário. Ele confessa que o micróbio não é nada, o terreno é tudo. Epá, agora imagina bem, os arquirrivais dele, nem queriam acreditar, quer dizer, não digo que tivesse ido a Fátima, a pegar Fátima não existia naquela altura, mas assim uma coisa assim parecida. Nem queriam acreditar. E deu brado, conferência atrás de umas das 12 de 4, 15 anos depois, 1895, 15 anos depois, de 1910, o Sr. Rockefeller, dos Estados Unidos, Que era um grande médico para se, do petróleo. para se safar com o petróleo, conseguiu aquilo que 115 anos depois ninguém questionou, que é o tal paradigma, uma maleta, um comprimido. O remédio é que é o médico tem que receitar o remédio para tratar as pessoas que E o por isso nós procuram. hoje vamos a um hospital ou vamos a uma farmácia e a pergunta é: o que é que tem? Dá-me a cabeça, toma isto. Tocha, É isto que tu estás a criticar, Pior não é? ainda, pior ainda. Tocha. Eu acho que temos a divisão completa das especialidades, ou seja, há microespecialidades. Sim, mas isso, Um estás aí mais trata do fundo. punho, outro Zé, trata do na altura cotovelo. não havia. A especialidade nasce em 1910. Antes não havia especialidade. Havia uma visão, repito, holística. A pessoa era vista no seu todo. Hoje não. É o dedo do pé, depois é o joelho, Claro, depois é claro. o pulmão, O depois é médico o intestino. trata de uma coisa e não quer saber do resto. E não tem Exato. a visão que interessa. E mais, se uma pessoa vai a uma consulta ao médico, a um hospital, e está 10 minutos com um médico, e sai lá sem uma receita, o malandro nem uma receita me passou. Yeah. O malandro nem uma receita me passou. Ou então às vezes diz assim: não, isto não tem nada a ver, tem que ir a um especialista daquilo. E a pessoa anda a saltar de médico em médico e de está especialista em 10 especialista. minutos a olhar para a pessoa. Se a pessoa for heterossexual e for mulher e for muito bonita, se calhar são 11 minutos em vez de 10, ou ao contrário, ou de 4, mas pronto, por lá os dados no computador, olhar se calhar mais 1 minuto ou 2, se a pessoa merece ser olhada mais 1 minuto ou 2, Às vezes não. mas a receitinha que tem que sair. É a última coisa que é necessária. A ideia é evitar que a pessoa precise da receita. É ensinar a palavra-chave, dar a volta ao seu estilo de vida, em ordem a não ficar doente, em ordem a não precisar da receita. Eu percebo isso perfeitamente. Eu conheço um médico da minha família que diz que muitas vezes as pessoas vão para ele com problemas e ele diz: epá, vai para casa e bebe água. Com certeza. E as pessoas ficam Ou chateadas. descansa, ou arranja uma maneira de dormir Isso é melhor, descanso aproveitar e melhor beber o sono. água. Epá, mas, Tosca, eu que eu saiba, se calhar também não tenho que saber tudo, mas não tenho ideia de uma conferência, um simpósio, sobre estilos de vida. Não há nenhum laboratório com certeza que sponsorize uma coisa dessas, estava a dar um tiro no pé, porque sabe que se a pessoa se modificar o seu estilo de vida e se fizer uma vida saudável, entre aspas, normal, não fica doente e como tal não terá que gastar o remédio, o medicamento que o laboratório produz. Tu há bocado disseste que é admirável que em 115 anos não se tenha questionado isso. Tal. O problema é que nós tivemos 115 anos para consolidar um sistema de interesses profundos. Aliás, mesmo uma grande parte, eu não sou médico nem enfermeiro, mas nem farmacêutico, mas que há uma grande parte dos medicamentos são baseados em propriedades das plantas, não é? Sem dúvida. Portanto, ou seja, A penicilina, a começar pela penicilina. caramba. Portanto, ou seja, foram buscar substâncias ativas das plantas que a natureza criou, não é? Em cima disso criaram patentes, não é? Ou seja, patentearam objetos que foram criados pela natureza e ganharam imenso dinheiro com isso, e obviamente criou-se um sistema que é preciso dar medicamentos e vender Tens uma medicamentos. ideia, o quão verdadeiro é isso? A penicilina foi descoberta em 1928, não é? Lá o Fleming, é genial, descobriu aquele bocadinho de papel, havia um alvo que era onde havia o bolor, onde não havia micro-organismos. Foi começada a ser receitada só em 1946. Desde 1928 a 1946, a malta a morrer que nem tortos porque se tinham safado com a penicilina, que dizem que não se do que ela está. Primeiro que seja aceito, coisa dessa, de facto, não seria. Há todo um sistema, pá, que, eu não estou a dizer, tem que se discutir, quer dizer, é evidente que tem que ser discutido e não tem havido discussão nenhuma sobre este novo modelo. E sabes que eu olho para. Eu gosto muito de falar de incentivos e olho para um incentivo e penso em termos de empresa, uma empresa procura obter lucro, não é? E portanto, se eu tenho uma empresa que tem um produto para tratar, vamos pôr, a miopia, não é? Eu não
como empresa, qual é que é o interesse que eu tenho em curar a doença? Ora bem, É como aquela conversa daqueles que inventaram os cadernos que dava para escrever para sempre e depois se apagava. E um investidor muito conhecido do Shark Tank disse: mas para que é que eu quero esse negócio? Isso significa que ele só vai comprar o caderno uma vez, tá, né? é É tal o mesmo que maneira as assim, doenças. tal maneira assim que o analista financeiro da Goldman Sachs, conferência em 2018, que diz que curar não é um modelo de negócio sustentável. Exatamente. Está lá o trabalho, pá, se quiser eu dou o trabalho, o link lá do trabalho. Não é um modelo de negócio sustentável de tratar, nem matar, nem curar. Simpático é manter a pessoa ali em banho-maria. Agora, isto é de tal maneira, qual é que é? Porque é que eu sou otimista que nisto, não é? Tens de lembrar a história do dentista, não foi? Epá, eu era quase para contar a história do dentista, mas pronto. Conheces a história do Mas dentista? sou eu é que falo. Não, mas conheces a história Não. do dentista? É, Então é conta lá. sobre uma família de médicos. É o filho fica a substituir, que também era médico, fica a substituir o pai no consultório? consultório, enquanto o pai estava doente, teve um problema qualquer. E depois vai ao almoço, está com o pai e diz, veio todo contente, entusiasmado, e diz: pai, pá, finalmente, pá, consegui uma coisa extraordinária. O quê, meu filho? É pá, hoje esteve lá a Dona Maria. Lembra-se aquela senhora que vai lá já há tantos anos, que tem aquelas febres que a gente não sabia, que o pai não sabia bem o que era. E ele disse: meu filho, tu não me digas que lhe tiraste a carraça. Tiraste o ganha-pão Tu aqui da mala. sabias? Oh filho, como é que tu pensas que estudaste medicina estes anos todos? Mas é verdade. Mas é verdade, isto é notável, nunca mais me vou esquecer. Dito por quem Eu pensava que era dentista, da mas é Serra. carraça, ok. É. A carraça ainda é mais fácil. Mas aquilo que eu queria dizer é o seguinte: por muito sozinho que esteja realmente neste levantar de leve, no fundo, estou otimista. Porquê? Porque eu costumo dizer, pessoas que pensam como eu, graças a Deus, é aos milhares. Por muito sozinhas que estejam, têm uma companhia fortíssima. Aliás, têm duas companhias fortíssimas, que é a verdade e é a razão. É que é de tal maneira óbvio que nos assiste, que isto é verdade e que nos assiste a razão, que é uma questão de tempo. É muito José Serras e Tochas da vida organizarem podcasts destes. E outras maneiras, não estou bem a ver quais, se não for através de podcast, ou sei onde é que a pessoa vai buscar informação, estar em que coisas estão. Não é estar à espera das 8 horas para ver os serviços noticiosos dos canais de televisão que a gente lá vai, mas, por muito difícil que seja fazer chegar a mensagem às pessoas, é de tal maneira verdadeira e de tal maneira real esta situação, que é uma questão de tempo. Mas Porque isso é uma questão de tempo. Epá, Eu acho que a maior parte das pessoas percebe isso. isto é porque não faz sentido. Eu não estou a dizer que eu tenho razão ou que o outro não tem, mas discutir, caramba, discuta-se, fale-se, argumente-se. Olha, tem esta vantagem, tem este aquele inconveniente, mas discute-se, é coisa que nem tem havido. É verdade, não se tem discute. havido discussão. Pá. Mas percebe-se, ou pelo menos eu tenho essa sensação com as pessoas que estão à minha volta, e posso estar numa bolha, não é? Mas que as pessoas têm noção que se eu tiver um estilo de vida saudável, eu vou simplificar a coisa, se eu tiver um estilo de vida saudável, não é? Há menos probabilidade de ficar doente, sinto-me melhor. Portanto, as pessoas percebem em linhas gerais isto. A questão é que a sociedade que nós criamos, a oferta de produtos, a oferta de coisas, não é? O nosso estilo de vida, todas as coisas que nós criamos, faz com que seja difícil ter disciplina para ter um estilo de vida saudável. Pronto, mas aí está. Como é que se resolve isso? Como é que se dá a volta a isso tudo? Com a palavra mágica: informação. A pessoa não tem que ser catedrático, nem um Einstein. Não tem que ter os neurônios tão bem encadeados como o pai e filho Zé Serra e Tocha, para perceber que há um nexo de causalidade que faz de facto sentido. Perceber que não é tratando a consequência que a gente resolve os problemas, a gente tem que ir à causa deles. Isso é verdade. Não imagino a quantidade de situações em que o médico receita o medicamento para fazer desaparecer a consequência. A figura de estilo que eu utilizo é a pessoa ir no seu carro, acender-se a luz no tablier. Pá, ninguém vai à oficina, apaga-me esta luz que me está a irritar. Ninguém diz isso. A pessoa quer ir à oficina para saber porque aquilo acendeu. Exato. É um bom exemplo. Se a pessoa tem o colesterol elevado, não é baixar o colesterol de qualquer maneira, é saber porque é que ele se elevou, porque é que ele está alto. As pessoas não fazem ideia da quantidade de coisas que fazem subir o colesterol, e se forem essas causas, o colesterol baixa, sem ter necessidade de tomar remédios, que até muitos deles com efeitos colaterais, com efeitos indesejáveis tremendos. As pessoas não sabem, as pessoas não têm essa cultura. O que faz a medicina funcional é um nome que se dá àquilo que vai essencialmente à causa. Aliás, os nomes que se dá à medicina são tentativas honestas de chamar à medicina aquilo que
deviam chamar desde sempre, que é medicina. A medicina é medicina. Nem há medicina nem tradicional, nem holística, nem funcional, nem integrativa. Epá, há medicina. A medicina é medicina. É a medicina que olha para a pessoa no seu todo, caramba. Essa é a medicina. E como perdemos Essa parte da medicina, né? este tempo todo precioso, desde 1910, em que é coisa por decreto, até agora, perdemos essa parte da medicina, essa visão global da medicina, tentamos arrepiar caminho, dizendo que agora há a medicina funcional, que é aquela que se preocupa mais com a causa, pois a medicina holística, que é aquela que olha para a pessoa de alto a baixo com todos os seus problemas físicos, psicológicos, espirituais e sociológicos, ou seja, tentamos remediar aquilo que já temos anos e anos e anos de desperdício, que é de passar ao lado de muitas situações que já tinham sido tratadas se houvesse competência. Porquê que cada vez há mais cancros? Porquê que cada vez há mais doenças autoimunes? Mas há mais cancros ou há mais diagnóstico? Também Não há sei mais essa diagnóstico. questão. Há as Ou duas vivemos mais coisas. tempo. E vivemos mais tempo. Mas também há mais diagnóstico, há mais ferramentas para se diagnosticar, portanto, se calhar, há mais cancros também, porque são melhor diagnosticados, é evidente que sim, mas também há. E porque há as pessoas vivem mais também. Não, isto... Mais sabem, gente vive mais. Com que idade é que morreu o pai da medicina, o Hipócrates? 83 anos. Sabem com que idade é que morreu o Pitágoras? 85 anos. Sabem com que idade é que morreu Platão? 80 anos. Com que idade é que morreu Sócrates, o outro? 70 anos. Ou seja, está um bocado... O outro, né? Não é mal dele. contado. Este aqui ainda não morreu. Ou seja, como deve ser é tentar perceber o que é que está por detrás daquilo que a pessoa vê. Não é tentar apagar a luz do tabuleiro de qualquer maneira. Não é, a pessoa Mas está então com nós febre. temos mais, tu falaste em mais cancros, temos mais problemas de saúde do que tínhamos antes? Claro que sim. E porquê? Porque o nosso estilo de vida, passa a expressão, nunca foi tão... Aceitem a expressão, mas eu também sou novo, os rapazes novos têm estes excessos de linguagem que há que os aceitar. Estilo de vida completamente alarve, aquilo que nós temos. Desde quando é que comer pequeno almoço e jantar e um soneca à meia da manhã e um soneca à meia da tarde faz sentido? Quando os nossos genes são iguais aos genes dos nossos progenitores, para comer uma vez por dia já era uma festa. Os genes exatamente iguais, 99% dos genes, se excetuarmos os genes das bactérias que temos dentro do nosso Portanto, intestino. comemos demais. Alarvemente. Temos que alimentar as bactérias que estão nos nossos intestinos. Pronto, e aqui que as bactérias que estão dentro do nosso intestino, que pesam 2 quilos, Querem peso, açúcar. é os 100 trilhões de micróbios que temos dentro do nosso intestino. Epá, eu quando acabei o curso... 100 trilhões. 100 trilhões de micróbios. Nós temos 38 trilhões de células, mas temos 100 trilhões de micróbios, que se chama microbiota dentro do nosso intestino. 99% do nosso equipamento genético é dessas bactérias. Por isso é que eu digo que nós somos seres estrangeiros, essencialmente. Mas se descontarmos essa parte da microbiota, os outros genes são, dos nossos antepassados, só herdados 1%. O resto são exatamente iguais. Tocha, naquela altura ninguém andava de rabo tremido, não havia roda, a roda não tinha sido inventada, andava tudo a pé. Tudo a pé. A gente fazia exercício. Exercício físico. Hoje o exercício só se for elevação de copo. Né? Isso ninguém mais faz, só um ou outro que vai para os ginásios. Depois... além de fazerem mais exercício, não tinham nada para comer. As circunstâncias de vida daquele tempo não haviam nada para comer. Aquilo que nos arrasa foi a agricultura que nos trouxe há 10 mil anos. Quer dizer, o que é que nos arrasa essencialmente? O que é que provoca a inflamação e a resistência à insulina? Tudo quanto é branco. Tudo o que é branco? Tudo quanto é branco. Açúcar, pão, batata, massa, arroz. Tudo Sal? quanto é... o sal é diferente. O sal integral é precioso, que tem cloro e sódio e mais 80 minerais e oligoelementos, entre eles potássio e magnésio, que nos faz a maior das faltas. O sal que estás a falar é o sal refinado, sal de mesa. Esse é um desastre, que é só cloro e sódio. Não tem nada especial. Que isso é para pôr as pessoas nos gabinetes dos cardiologistas e para arranjarem Estás a infartos falar do quê? Daquele miocárdios. sal marinho? Esse é do melhor que há, porque é integral, porque tem os tais 80 e tal minerais. E esse sal marinho tem 100 e tal vezes mais cálcio, 600 ou 800 vezes mais magnésio, 1100 e tal vezes mais potássio, selênio, zinco, molibdênio, cobre. Todos os minerais e oligoelementos que constam da tabela alimentar estão no sal marinho, flor de sal e sal rosa do Himalaia. Mas isso é o sal integral que nos faz a maior das faltas. Sal integral é o que tu lhe chamas, porque... tem os 80 e tal minerais e oligoelementos que constam da tabela Exato, nunca alimentar. tinha ouvido essas Agora, tudo quanto é branco não presta. Açúcar, não vamos passar mais Portanto, tempo a falar de trigo- açúcar, só o pensar que trigo o homem não foi sabe bem. falar de outra coisa, são do açúcar. Ou seja, o trigo e a batata mais tarde foram os grandes problemas. O trigo é uma coisa curiosa.
O trigo, houve um Nobel que ganhou muito bem o trigo, que eu ter descoberto lá o trigo, porque se for de morrer à fome, não sei quantos milhões de pessoas, com a história de invenção do Dos trigo. anos 60. Só que a pessoa não sabia, esse Nobel, Bordglau, não sabia que o trigo que provoca o intestino poroso, que digere o cimento que une as células da parede do intestino umas às outras, facilitando a saída para a corrente sanguínea de matérias que nunca lá deviam chegar. O intestino tem uma parede para executar uma função, para evitar aquilo que a gente come passe para o sangue. Agora, com o trigo, além de inflamar a parede do intestino, digere o cimento que une as células, portanto, provoca o tal intestino poroso e, através dessas soluções de continuidade da parede, passa para o sangue matérias que nunca lá deviam chegar, proteínas mal digeridas, detritos alimentares, toxinas, bactérias, a juntar-se aos glóbulos brancos, plaquetas e vermelhos, provocando a tal dita inflamação. Portanto, o Bordglau, o Nobel da Paz, por causa do trigo, não fazia ideia nenhuma que o trigo, não sei quantos anos depois, é completamente diferente desse outro trigo. O trigo, naquela altura, crescia-nos até aos ombros, tocha. Hoje cresce-nos até aos joelhos, porque é modificado geneticamente, com aquela coisa de faturar e fazer formas híbridas e de ABA4. Aquilo hoje é uma desgraça. O trigo de hoje, o trigo trítico, não tem nada a ver com aquele trigo naquela altura, o trigo do pão de Deus de Israel. E O que eu estou a perceber no que tu estás a dizer não é tanta crítica dos alimentos, não é? Como por exemplo o caso do sal, é a crítica do facto de nós termos industrializado a nossa alimentação, não é? E como temos que produzir em massa este sal todo, temos que fazer sal refinado, não podemos levar sal do mar para a mesa de toda a gente. Porque não se sabe, porque lá está a tocha, porque as pessoas não têm informação. Porque se as pessoas fossem informadas, sabiam que 90 e muitos por cento da superfície do planeta é água. E água do mar. Principalmente água do mar, não é 90 e não sei quantos por cento, é água do mar. Já o Gandhi foi fazer sal, não foi? A guerra com a Inglaterra, com o Reino Unido, começou exatamente a guerra do sal, do Gandhi, dizer que a recusar-se a pagar imposto Sobre o sal. a recusar-se a pagar imposto sobre o sal. O sal é precioso. Aliás, o salário vem do sal, não é? É uma expressão romana, pagar o salário vem do sal. O sal é uma coisa preciosa, mas tem que ser integral, porque tem lá o tal potássio e magnésio. Então, a quantidade de situações. Estás-me a dizer que quando eu vou agora a um supermercado, o que está ali nas prateleiras não são alimentos, mas é veneno em todo o lado. São produtos alimentícios, como diz mas o meu amigo Lair Ribeiro, muito bem. São produtos alimentícios, Não, não mas são alimentos. Pá. Alimentos é o vegetal, é o que a natureza te dá. Isso Portanto, é o alimento. Sim, pá. porque existe aquele conceito, né, que tudo o que está embalado é um produto alimentício e não é um alimento. Por exemplo, a fruta. Tu tens fruta das prateleiras de supermercados que duram semanas. Porquê? Porque tem lá um pozinho pim qualquer para fazer com ao fim de 2, 3 dias não esteja rançoso. Quem diz a fruta, diz a manteiga, diz o que é que seja. Pela lei natural das coisas, ao fim de poucos dias aquilo fica rançoso. Então leva lá com os pozinhos pim para durar mais tempo. E dura, só que depois dá cabo da saúde da pessoa. Porque a pessoa, se comer, para ver, se a pessoa der espaço à natureza, que é coisa que não convém, porque aquilo que a natureza dá não é patenteável, e aquilo que não é patenteável não há uma empresa por detrás a pagar uma estratégia de marketing vigorosa para vender o produto. Portanto, que é o quê? É o sol, a vitamina D que a pessoa pode sintetizar se souber fazer as coisas como devem ser, a pessoa andar cá em baixo, que os ingleses chamam o grounding e o earthing, que é andar descalço para tratar da sua imunidade, para a sua filha há vive de 10 anos, para deixar lá a miúda andar descalça em casa. Em casa não interessa nada, mas na rua, na real não é, no alcatrão isso não serve para nada, mas na erva, na terra, enfim. Era o que se fazia na altura, é exatamente ensinar a natureza, dar asa. Lembra-se do óleo de fígado de bacalhau? Que os nossos pais, estou sempre tão novo, 30 e tal anos, Mas lembro não da sei conversa. se a Serra deu ao filho ou não, óleo de fígado de bacalhau. Mas malta, quando tomava, quando a pessoa tomava óleo de fígado de bacalhau, pá, não adoecia como tortos, como se adoece hoje. Porque óleo de fígado de bacalhau é vitamina A e D. Vitamina D, as pessoas não imaginam, é um assunto que não é um assunto muito querido na classe médica. E vou dizer uma coisa um bocado atrevida, enfim, eu sou assim, agora aos 76 anos que eu vou mudar. Não é um assunto querido na classe médica a vitamina D,
Porque as pessoas estão a começar a perceber, as pessoas que já não perceberam, que a vitamina D é uma ferramenta extraordinária. É o principal indicador do nosso sistema imunitário. Um colega meu, neurologista brasileiro, célebre Cícero Gali Coimbra, conferência em São Paulo em 2013, o homem diz isto: se a população mundial tivesse níveis otimizados de vitamina D, os grandes grupos farmacêuticos levavam desfalque pelo menos 40%, diz o grande Cícero Coimbra, que é o principal investigador de vitamina D no mundo, juntamente com Michael Hawley, Mas que é tu um americano. referiste que as pessoas, a vitamina D, conseguimos sintetizar a vitamina D se o soubermos fazer. Com O que é que nós sol. estamos a fazer mal? Com sol. É pôr-nos de cremes de proteção solar que evita completamente a síntese da vitamina D. Então, mas não pusemos creme, Só- ficamos com cancro. Só a partir da... Tem que estar, expor-se ao sol meia hora, que é o tempo que o organismo pede para sintetizar 10.000 unidades nutricionais diárias. A forma é para 50 quilos 10.000, para 100 quilos 20.000. Interessa saber o peso da pessoa, não é? Não é todos a mesma coisa, dependendo do peso dela. Em fazendo esta história, tendo esta, para crianças, 200 unidades por quilo de peso, que para facilitar dá 2.000 unidades para 10 quilos. Se a pessoa tiver níveis de vitamina D otimizados para cima de 80 nanogramas por mililitro, José Serra e Tocha, posso-vos garantir, não vou dizer que a pessoa não pode ficar doente, não perdi a cabeça, não enlouqueci, mas posso-vos garantir que a pessoa resiste muito melhor às doenças. Ou seja, em vez de nós irmos apanhar o bronze no verão, o que precisávamos é de apanhar 30 minutos de sol, seja no verão ou no inverno. É isso que estás a dizer? Nem mais. Com o sol a pique, para ser só meia hora. A pique entre as 11 da manhã e as 2 da tarde. Se for ao sol das 8 da manhã ou das 9, precisa de mais de meia hora, que o sol está oblíquo, não está a pique, e como tal precisa de mais tempo para pescar aquela coisa. Agora, é extraordinário que até o próprio nome de vitamina, repara que está errado. Vitamina é aquilo que o corpo não sabe produzir, precisa de meter de fora para dentro. O corpo não sabe produzir, por definição, vitamina. Mas a vitamina D o corpo sabe produzir, basta estar escancarado ao sol com alguma regra que sabe produzir vitamina D. Portanto, não é vitamina, é a principal hormona que nós temos. Porquê? Porque ela, além de ter esta coisa extraordinária de ser um marcador barra revelador do nosso sistema imunitário, não é? Ela modula 10% do nosso equipamento genético. Quer dizer, 10% dos nossos genes, nós temos 23 mil genes, 2.300 genes, são modulados pela vitamina D. Situações em que os genes têm uma força tremenda, como as situações de doenças autoimunes, por exemplo, e não só, a vitamina D em altas doses tem dado resultados magníficos. Hoje não é lugar comum aceitar-se o papel da vitamina D no tratamento de doenças autoimunes, para não dizer do cancro, para não dizer de outras doenças. As doenças do síndrome metabólico, obesidade, diabetes, hipertensão arterial, hipercolesterolemia. A vitamina D está longe de ser aceita pela classe médica. Há muitos colegas meus que não pedem, por rotina, a análise da vitamina D, 5-HD, quando tem uma importância gigante. Lá está, isto vinha a propósito daquilo que estava a dizer ainda há pouco, porque vem da natureza, Tocha. Tudo quanto vem da natureza não é muito conhecido, como o efeito, as propriedades magníficas da água do mar, não é? Os espanhóis que estão à nossa frente em muita coisa, esta é uma delas, o Ministério da Saúde e da Seguridade Alimentar, acho que é assim que se chama, já apadrinhou a água do mar. Mas se vai a um Corte Inglês em Espanha, tem 8 marcas diferentes de água do mar. Porquê? Porque perceberam que a água do mar é um super alimento, que tem, tudo bem, 35 gramas por litro de sal, pá, que é uma coisa sem jeito nenhum. Nós só temos 9,4 gramas por litro, mas temos 9,4 gramas por litro. As tuas lágrimas são salgadas, o teu suor é salgado, porque tens 9,4 gramas por litro de sal. Então faz algum sentido que bebas uma água sem sal nenhum? Não faz sentido nenhum. E se tu tiveres Eles olhinhos... bebem a água do mar? Os tenistas já de idade, o Nadal não, que arrumou as botas agora, ou arrumou a raquete agora, mas já a partir dos 30 anos, lá nos climas úmidos e quentes, está tudo nos intervalos de sucesso a beber água do mar. Em Espanha chama-se Quinton. Mas é do mar deles que tem pouco sal. Não, me fazem mistura. Hoje já se faz isso. Chamada... tu vais à praia e bebes água do mar? Se tiver uma praia num sítio deserto em que não haja lá petróleo nem o xixi lá dos miúdos, porque não beber água? Aquilo que eu digo por graça é que um surfista só pode ser obstipado se for inculto. Porquê? Porque o magnésio da água do mar, 600, 800 vezes mais magnésio, é um laxante poderosíssimo. As pessoas que têm prisão de ventre, que têm obstipação,
não estão informadas, porque se soubessem, tomavam o magnésio que tivessem que tomar até irem à casa de banho. O magnésio, além das coisas notáveis, porque é que eu chamo um superalimento, tem esta história de não haver overdose de magnésio. O sinal que há que está a tomar magnésio a mais é a pessoa ficar com diarreia, para não dizer outra coisa, que estou aqui a falar para senhoras também, com certeza. Além de ser um relaxante muscular extraordinário, como eu digo, não é? Não há queimbras, não há contraturas musculares com magnésio. Se a pessoa toma magnésio e tem queimbras ou contraturas, não está a tomar a quantidade de vida. Aumenta à vontade, porque não vai para o serviço de urgência do hospital, fica com o tal. Pode ficar com diarreia. Mas, de facto, isto para dizer que, de facto, a natureza e aquilo que vem da natureza, por não ser patenteável, não tem, já não digo já os favores, não é do conhecimento das pessoas, porque aquilo que a gente sabe é aquilo que as grandes empresas, com grandes estratégos de marketing por trás, Com grandes querem orçamentos vender, de com comunicação. grandes orçamentos de comunicação, querem vender. Mas quem é que quer vender saúde? Mas diz, o homem da Goldman Sachs, curar não é um modelo de negócio rentável, mas é assim. É preciso dizer para as pessoas acordarem e pensarem. Aquele francês notável que te ficava há pouco tempo. Mas eu acho que o problema, desculpa, Manuel, eu acho que o problema é. Eu até acho que há muitas pessoas que sabem, o problema é ter acesso a essas coisas, não é? Tu dizes agora, beber água do mar é saudável. Onde é que eu arranjo água do mar? Porque eu não posso ir às praias porque aquela água está toda poluída, não é? Tocha, Portanto, tenho que encontrar água do mar limpa. Onde é que eu arranjo isso? Tens três. Parece que estávamos combinados com essa conversa. Há 3 sítios onde se vende água do mar: há o celeiro, há a Miosótis e a Naturitas. A Naturitas só irrita um bocado isto que estamos a ajudar os espanhóis a ganhar a vida, mas também merecem ganhar a vida deles, pronto. Mas os espanhóis, o que é que eles fizeram? O que é que eles fizeram? A pessoa vai ao Corte Inglês em Espanha, tem 8 marcas diferentes de água do mar. 8 marcas diferentes de água do mar. Mas o que é que eles fizeram mais do que isso? Vendem água isotónica. O que é que isso quer dizer? Que é água igual àquela que a gente tem. Nossas lágrimas são salgadas. O suor é salgado porque temos 9,4 gramas por litro de sal. Então eles vendem essa água, a mistura, 250 centímetros cúbicos de água do mar, 750 centímetros cúbicos de uma água mineral qualquer, metem dentro de um cartão, um cubo de cartão, sempre é melhor que o plástico, não é? Não vem a porcaria toda do plástico para a água. Sim, no e microplástico. vendem aquilo. Já agora deu o nome Naturitas. Ok. Olha, vamos aqui à nossa frigideira. Ela tenta fazer comida saudável, mas com batata frita, arroz, o ovo ainda consegue lá das galinhas do Tocha. E bife é difícil arranjar coisas saudáveis, não é? Pronto. Fritas, vamos ver com o que é que se frita. Frigideira, estás aí? Ainda bem que não sou humana, porque a quantidade de fritos que como não chegava aos 30. Que engraçado. Isto não sabia que tinha. Mas que surpresa Mas extraordinária. ela tem uma esta. pergunta para ti. Vamos a ela. Qual é a pergunta? Temos o bife, o ovo, o arroz e a batata. Qual dos ingredientes preferes? O ovo, caramba. O ovo, o melhor alimento do mundo a seguir ao leite materno. Melhor alimento do mundo. Porquê? Porque está lá tudo. Se do ovo sai vida, então já agora vamos olhar para o ovo com os olhos de ver. Quer dizer, se sai de lá a vida é porque está lá tudo. Proteínas, hidratos de carbono, sais minerais, gorduras, está lá tudo. Se não sair de lá uma vida. Portanto, ovo sempre à frente. Até 5 ovos por dia, tranquilo. Se me disserem, mas eu tenho problema porque eu tenho problemas com o colesterol. Sabe o que é que eu digo às pessoas em consulta quando me dizem isso? Muito bem, então pode comer 6. Para me meter com ela, para explicar que não é de facto por aí. Portanto, tem que perceber porque é que tinha o colesterol elevado na sequência daquilo que eu disse ainda há pouco. A seguir o bife, com certeza que sim, a carne é do melhor que há, além de outras coisas, produtor notável de vitamina B12, é um produtor notável de hormonas. Agora é carne, como dizia lá, é a segunda vez que eu falo nele, ele nunca é demais falar dele, distingui-lo, porque de facto é um homem notável, do meu ponto de vista já devia ter ganho o prémio Nobel, Lair Ribeiro. Ele diz que nós não somos o que comemos, somos aquilo que comemos come. Se esse bife que a gente come, se o animal que a gente está a comer, se só comer porcaria, e se estiver cheio de hormonas e de antibióticos, se calhar não é assim muito boa ideia comer essa carne. Agora, se a carne é honesta, tipo mirandesa, ou barrosã, ou que tenha um produtor honesto, não é? Que não anda ali a enganar o próximo, a carne, a proteína animal também é do melhor que há. Perto para a vegetal, mas a animal também faz falta. Nós não temos que ser fundamentalistas nesta questão. Depois, os outros 2 alimentos que falou da batata, eu estaria a contradizer-me, depois de ter dito que tudo quanto é branco que não me presta, estar agora a dizer que a batata é fantástica. Quer dizer, estamos a ter um palhaço que estava aqui a dizer uma coisa e agora estava a dizer outra completamente diferente. Tudo quanto tem cor é extraordinário. Lembre-se, como é que eu chamo? Frigideira. É a frigideira. Frigideira. Dá 10 mil anos para trás. Desde quando é que havia as doenças cá hoje?
Dá 10 mil anos para trás, embora, como o Zé Serra disse muito bem, não havia métodos de diagnóstico tão aperfeiçoados como há hoje, portanto as situações também não se diagnosticavam tão bem. Mas, descontando essa questão, que o diagnóstico era mais difícil, quantos cancros é que havia naquela altura? Quantas doenças autoimunes é que havia naquela altura? Quantos diabéticos é que havia naquela altura? Não havia. Porquê? Porque não havia nada branco. Que é a agricultura que traz o branco. Dá 10 mil anos para cá. Dá 10 mil anos para trás, tudo tinha cor. Manuel, Carne, peixe, ovos, legumes, vegetais, fruta, nós amigos, tudo tinha cor. Aquilo que é branco é que nos lixa. Batata, já que falou da batata, antes a doce, que tem um índice glicémico muito menor que a batata branca. E mais, e já agora frigideiro, deixa-me lá dizer isto, pois não tenho oportunidade. Se a pessoa tem uma doença autoimune, lembrar que não basta pôr de lado o açúcar, o glúten e a caseína, que dá cabo da parede do intestino, onde está cerca de 70% a 80% da imunidade da pessoa. A pessoa tem problema do sistema imunitário, então talvez não seja má ideia tratar bem a sede principal do sistema imunitário, que é o intestino. Por isso é que eu, neste livro que lancei na semana passada, para os miúdos até aos 15 anos, chamo o rei intestino, para dar o devido valor, na realidade, ao intestino, o valor que merece. Mas é importante ter-se em linha de conta tudo isto. E foi Pois assim é. que tu passaste por todos os ingredientes que a frigideira tinha. Acho Epá. que ela ficou em overload. sim, mas acho que há um problema grave. Agora é que vai haver mesmo um processo da Ordem dos Médicos contra Manuel, pá, porque ele teve aqui 2 minutos a falar com uma frigideira. Dizer, ele já está maluquinho. Epá, eu aí não tinha que chamar o craque do meu advogado, que é uma maravilha, e qualquer advogado Um bom menos advogado menos credenciado. até sabe disso. Olha, Manuel, muito obrigado. Nós vamos continuar a falar sobre isso, porque eu tenho várias perguntas sobre essas coisas todas que tu falaste. Vamos nos despedir aqui da Então o malta. ovo, não sei. Vamos nos despedir aqui da malta. Não, a frigideira ficou em overload. Ficou em overload. Não tenho nada a perguntar hoje. Acho que foi uma excelente intervenção. Já sabem, voltamos para a semana. Vamos continuar nas nossas plataformas digitais e vamos agora perceber exatamente quais é que são os segredos de todas essas coisas que tu disseste, que eu tenho muita curiosidade. Mas aqui despedimos. Obrigado, Manuel. Obrigado, Manuel. Obrigado a todos. Dan. Já estou arrumado? Não. Não. Pá. Estava-me a Acho que saber ainda a não pouco. estás arrumado. Não. Estava-me a saber a pouco. Pá, Acho que não tanta estás coisa arrumado. para Estavas com dizer. tanta energia E de tu ainda, longe para pá. arrumarmos. E tu ainda, sabes o que é que eu estou com esta energia toda? Pá, hormonas são 7. E suplementos são todos possíveis e imaginários. Pá. E além disso, um banho de água gelada que comi hoje às 4 da manhã, que diz que é uma coisa nova que eu descobri, que é uma maravilha. Pá. Banho de água gelada? Pá, Às 4 da manhã? às 5h30 da manhã. Eu faço bicicleta de um quarto para as 5 às 5h30. Pá, eu não sou nenhum herói, acordar às 4h30, vou-me deitar às 8, tenho 2 miúdos. A Viva que eu lá tinha em casa chama-se Lara, depois há uma miúda que é a Sofia, 6 e 8 anos, vão para a cama às 8, eu vou ficar a ver a guerra da Ucrânia e a faixa de Gaza, e não fiz mal nenhum, não é? Vou para a cama com um livrozinho, quando está deitado a ler, o sono vem mais depressa, não é? Opa, ao fim de 7 horas, 76 anos, pá, já está mais que dormido. Então, bicicleta, pesos e a seguir, todo suado já, banho de água gelada a 4 graus, 3 minutos daquela história. Pá. Um tipo sai de lá, parece que está vivo. Eu tomo sempre dos frio. Essa é boa. Eu tomo sempre dos frio. O dos frio a mim parece-me quente agora, pá, porque frio era aquilo, pá, frio foi aquilo, pá. É preciso ter um bocado de pancada. Mas qual é que é a explicação para esse banho de água gelada? Explica lá. É anti-inflamatório, pá, tu torces o pé. O que é que Mete põe gelo. no pé? Mete gelo, pá. Agora, sabes que a inflamação, como eu disse ainda há pouco, é inflamação e resistência à insulina. Portanto, inflamação é o que está por trás de todas as doenças. Estás ali para 4 minutos, pá, num gelo, pá, não é, pá, aquilo sais dali, parece que estás vivo, pá. Estás sempre a falar de inflamação, inflamação. Começaste com a inflamação, continuas a falar de Inflamação inflamação. e resistência à insulina é o que está por detrás de todas as patologias, a não ser uma outra genética, que um gajo nasce condicionado já, uma trissomia 21, pá, um gajo com síndrome de Down, pá, e Sim, não é por fazeres banhos de água gelada que. com síndrome de Down na água gelada é um bocadinho mal dado. Mas a maioria das situações, as doenças do síndrome metabólico são 4: a obesidade, a diabetes, hipertensão arterial e hipercolesterolemia. Hiper quê? Hipercolesterolemia. O colesterol colesterol. disparatadamente elevado, quando não há um defeito genético, o enzima, o fígado não produz a enzima que desdobra o colesterol, portanto o gajo tem colesterol de 300 e tal, e a família toda tem a 300 e tal, então aí é diferente. Mas a maioria das doenças, cancros, eu estava a dizer, depois acabei por não dizer, cada vez há mais cancros e há mais doenças autoimunes. Então porquê é que será? É pá, porque o estilo de vida que nós temos é cada vez mais desastroso. Só é a única explicação. A medicina cada vez deveria Não sei, avançar também mais. há outra explicação que tem a ver, por exemplo, com a poluição, não é? Por exemplo, estávamos há pouco a falar dos plásticos, com Sim. microplásticos, Sim, sem dúvida. com a poluição que anda Sem no ar, dúvida. com as poluição É toda. verdade.
a toxicidade que nós ingerimos, seja através dos alimentos, Isso é seja só verdade. por vivermos e por estarmos Isso é verdade, mas numa já há cidade. formas de fazer a quelação, que eu não chique, nós médicos damos, é a eliminação dos metais pesados. Faço um exame chamado oligoscan, um gajo apanha os metais pesados, se quiseres passar lá pela clínica, podes deixar a carteira em casa, és meu convidado, Ok? tenho todo o gosto de fazer esse exame. Em Eu 5 também não ando minutos, com carteira, é para com o telemóvel. podes deixar o telemóvel em casa, então, em 5 minutos tens uma folhinha de papel que diz quais são os metais pesados que tu tens e faz-se a quelação e eliminação dessa história. Isso é o quê? Coisas específicas para cada um dos metais? É. O EDTA é mais para o alumínio, para o cádmio, para a prata, para o chumbo. O ácido alfa-lipoico é mais para o mercúrio. Depende do metal que é aquilo que a gente utiliza, mas temos armas para isso. Agora, Armas, mas estás a falar, são comprimidos. terapêuticas, armas terapêuticas. Aí lá está, a pessoa já tem o problema, a ideia é evitar, e a ideia é evitar que tu não vives na atmosfera tóxica em que tu vives, não é? Regressares lá à pré-história onde não havia, o arzinho era bem mais limpidozinho. Há coisas que o gajo não pode fazer nada e tem que fazer as coisas como devem ser. Agora, a tese, o paradigma é que é urgente, que tem que ser mudado. O paradigma, uma maleita, um comprimido, tem que ser mudado. Pá, um gajo tem que... Quando um gajo já está doente, já é mais difícil evitar que o gajo fique doente. Este livro que eu escrevi para os putos, eu escolho crescer com saúde, é exatamente para dizer aos miúdos, pá, para não irem tão atrás dos repassados e dos chupas-chupas, e chamo o intestino para mostrar aos miúdos a força de ter um intestino saudável. Falo da mitocôndria, pá, que é a peça central disto tudo, e nós ainda não tivemos a oportunidade de falar nisso. A mitocôndria é a peça central disto tudo. O oxigênio do ar que respiramos, as calorias dos alimentos que consumimos, é para fazer com que a mitocôndria nos possa dar energia, o tal ATP, ácido desoxirribonucleico. Nós trabalhamos para a mitocôndria. À noite, por exemplo, um gajo vai se deitar, vai dormir. As mitocôndrias também se vão deitar, também vão dormir. Então faz sentido nenhum gajo jantar. Está a dar energia às mitocôndrias para quê? Pá, a causa é que ninguém a chateia. Daí a conversa de não comer antes de ir Com dormir, não é? certeza, pá. Ou então comer uma sopa, ou uma salada, ou comer um bife com ovo a cavalo e depois ir para a cama e pé gelado na testa. Mas as pessoas não sabem porque não pensam. Então tu não jantas? Muito raro. A não ser, pá, hoje por acaso vou jantar fora, até vou beber um champanhinho se isto me continuar a correr tão bem como está a correr. Até vais beber um champanhe, ou seja, não consomes álcool normalmente? Diariamente não, quando estou a trabalhar, pá, agora o fim de semana vou comer, ou o que mais faltar, que mal é que eu fiz para não beber um copo, amor de Deus, pá. Para manter a minha saúde mental, manter o equilíbrio emocional, tem que sair fora da caixa, com certeza. Uma coisa é a pessoa ter a rotina e depois, quando entende que faz sentido, sai fora dela. Pá, se é que a vida vale a pena ser vivida, caramba. Demasiada ortodoxia, a não ser que eu tivesse uma doença séria e nem quando o cão fizesse anos poderia fazer a geneira, como graças a Deus sinto-me bem, é de continuar a fazer isto. O que é que a gente está aqui a fazer? Estamos à espera dos anúncios, é? Não, nós estamos a continuar. Estamos a gravar? Isto está a ser gravado. Claro. Pois, Na boa. eu disse no início, nós não paramos. Essa agora... Tu não me levaste a sério. Epá, eu pensei que isto vai ser off. Não, Então, não. mas estava ótimo. Está on. Olha, e como é que é a dormida? Dormir. Qual é a Quando importância do perguntam sono qual no é o meio disto tudo? principal suplemento, a minha resposta é sempre a mesma. Um sono reparador. É a minha resposta sempre, um sono reparador. Mas se eu queria ter saúde, queria trabalhar no dia seguinte, pá, e não dormir na véspera, pá, E porquê é que nós estamos a dormir mal? Porque eu vejo cada vez mais pessoas com quem falo têm dificuldade em dormir. vários fatores. Um deles que escapa muitas das vezes à atenção das pessoas é o glúten. Uma das primeiras coisas que se faz à pessoa que dorme mal é ponha o glúten de lado. E a pessoa pode ficar... O glúten é o quê? Onde é que nós vamos buscar o O glúten? glúten vai-se buscar ao trigo sem ter cevada. É um aglomerado de proteínas, glutanina e gliadina, tem uma outra chamada zonulina, que parece um berbequim a furar a parede do intestino, que existe no trigo sem ter cevada. O que eu estava a dizer ainda há bocado, o Borglau, o homem que ganhou o Nobel por ter inventado o trigo e ter arranjado forma de salvar a vida a não sei quantas pessoas. Portanto, o glúten é um dos maiores responsáveis pelas pessoas não dormirem bem. Exatamente. Há dois grandes venenos, Tocha. O glúten e o ácido linoleico do ômega 6, dos alimentos processados, são inflamatórios e coagulantes. Que Presentes tipo de nas alimentos é que margarinas. isso tem? Os alimentos ricos em ômega 6 são essencialmente óleos vegetais, óleos de sementes, alimentos processados. E depois as margarinas, essa história. Portanto, estás a dizer, é um pãozinho com azeite faz-te dormir pior. Pãozinho, se for pãozinho sem glúten, que também há pãozinho sem trigo, sem ter cevada, há pãozinho com trigo sarraceno que não tem glúten, há pãozinho de não sei quantos cereais que não tem glúten, não é só o trigo sem ter cevada, há mais cereais sem ser trigo sem ter cevada. Agora está-me a falhar, conheço mais de 3 ou 4, não me recordo agora, mas há vários cereais.
há marcas muito conhecidas, a mercearia, a padaria portuguesa já tem 3 marcas sem glúten, há uma outra marca muito conhecida, eu vou dizer, A Gleba deve Pachamama, ter o isso Miguel também. Abreu merece bem que eu faça a propaganda da casa dele. Não tem glúten, são 6 tipos de pão diferentes, cada um melhor que o outro, sem glúten. Eu não estou a dizer para as pessoas deixarem de comer pão ou deixarem de comer massas, que é normalmente onde está o glúten, é no pão e na massa. Eu digo às pessoas para comer o pão e massa sem glúten, porque de facto o glúten, como a caseína dos produtos lácteos e o açúcar, são aqueles 3 elementos inflamatórios, desculpa lá falar de novo em inflamação, mas são os chamados inflamatórios, que mete pela boca adentro e vai inflamar. Mas nunca devemos comer glúten. Acabamos com o glúten. Nunca acabamos com o glúten. Sentença de morte. Mas ao também, glúten. tal como merece um copinho de vinho, às vezes também Aqui merece um bocadinho de glúten. Aqui jaz o glúten. Não, com certeza, uma Então perspectiva de uma pessoa. é melhor o copinho de vinho em vez do glúten. Pode ser glúten com vinho. Se uma pessoa tiver saúde, se tiver tudo a correr bem, fantástico, se for cheio de saúde, pronto, um champanhinho, a comer ou sem ser a comer, pronto, não faz também mal nenhum comer o raio do glúten, mas Tocha, a pessoa se souber que está a fazer a coisa mal, podes ter a certeza que faz menos em quantidade e em qualidade. A fatia de bolo é mais curta, em vez de 2 vai 1, em vez de 3 vai 2, em vez de 4 vai 3. Que a pessoa sabe que está a fazer a asneira, portanto protege-se e faz menos a asneira. Claro. Faz a asneira na mesma, mas não faz menos. isto tudo somadinho ao fim de um ano, tu imagina. Imagina. O compounding effect. Mas estavas a dizer, para dormir bem, era a questão do glúten. O glúten é extremamente importante para o glúten. E depois, as pessoas terem ideia de que 5 estratégias para dormir bem, a chamada higiene do sono. Deixar de comer hidratos de carbono a partir das 7 da tarde. Barriga vazia 3 horas antes de dormir. O telemóvel eletromagnético a mais de 3 metros de distância. 1 hora antes não ver a televisão. E ler o livro mais chato que lá tenho em casa. Ao fim da 2ª página a pessoa capota. Isto são estratégias chamadas higiene do sono. Isto feito como deve ser. Principalmente se a pessoa se não comer, então é extraordinário. Se nem a sopa, nem a salada. E foi para a cama. Dormir, já a pessoa acorda no dia seguinte uma sensação de gratificação extraordinária. Está mais leve, levanta-se com mais leveza da cama, percebe que não fez a asneira na véspera. E depois dorme melhor. É uma coisa curiosa. Se mesmo assim, com estas estratégias todas, a pessoa não consegue dormir, então vamos reforçar a hormona natural que o organismo tem para essas situações, para ajudar a pessoa a dormir, que é a melatonina. A nossa epífise, ou a glândula pineal, como se chama também, produz melatonina. O sono mais proveitoso já agora entre as 10 da noite e as 2 da manhã. Portanto, se a produção de melatonina já não é aquela que deveria, na minha idade, com 76 anos, desgraçada da melatonina já teve muitos melhores dias. O que é que eu faço? Tomo melatonina. Tomo melatonina bioidêntica, com uma estrutura isomolecular igual à nossa, que é fundamental. Quando se receita hormonas, tem que se ter sempre presente 2 regras de ouro: serem bioidênticas, ter uma estrutura isomolecular igual à nossa, e outra regra dourada: start low and go slow. Começar com doses baixinhas e subir gradualmente. O gajo não pode começar logo a tomar 10 mg de melatonina, porque começa devagarinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até descobrir a quantidade que o põe a dormir. Isso é uma ajuda ótima também. E depois, essencialmente, ter mecanismos, chamem de yoga, chamem de mentais, espirituais, ou o que é que seja, que tentem aliviar as situações mais estressantes, que nos melindram mais e que nos preocupam mais, antes de ter. É uma questão de treino também. A pessoa aprender aquilo que eu gosto de dizer, fazer depois contar as coisas quando a gente nada possam contra nós. É uma questão de treino, é só o músculo que se ensina a crescer com o bíceps, com o peso e o halter. A pessoa pode, uma questão de treino, treinar-se a fazer com que as coisas contra as quais nada pode, há coisas que nós, por muito competentes que sejamos, por muito voluntariosos que sejamos, não conseguimos mudar essas coisas, e então ir com elas para a cama é mais difícil a pessoa dormir, mesmo que não coma glúten, mesmo que não faça aquelas coisas todas que eu disse ainda há pouco. Portanto, estratégias de controle emocional, fundamental. A maioria das pessoas não dorme, porque o barco continua ali agarradinho ao porto. Se a pessoa corta a fita, o que acontece ao barco? Vai para o meio, sai do cais e a pessoa está... O filme é outro completamente diferente. Estratégias de controle emocional. A música é notável, mas as estratégias básicas que eu falo neste livro, eu escolho crescer com saúde para os miúdos até aos 15 anos. Embora não tenha dúvida nenhuma que há de haver muito adulto com mais de 15 anos que vai ler o livro. A força gigante da leitura do livro e da música é uma coisa impressionante. As pessoas não têm essa ideia. Música para dormir?
Com certeza que sim, música para dormir, não é só para a contar carneiros, é música para dormir, música própria para dormir, leitura própria para dormir. Neste livro que o Cristiano Ronaldo e a Filipe Martins, por uma habilidade, prefaciaram, estão lá livros, está lá a leitura, chamada biblioterapia, A leitura recomendada. biblioterapeuta Sandra Barão Nobre, que explica, dá a conhecer livros, nomes dos livros e os autores para determinadas situações. Para as pessoas que não conseguem dormir, para as pessoas que têm inseguras, para as pessoas que sofrem bullying, para as pessoas que têm problemas de desamor. Em cada situação há literatura própria. E música, provavelmente. Depois tem a Bíblia para tudo. Não é pôr os Rolling Stones para a picareta. Não é pôr. Não é pôr. Depende da música. Depois uma música suavezinha, aquela música. Tanta música. Por isso é que havia a Bíblia à beira da cama, não é? Era para adormecer. Não é? Deve dar para todos. Deve dar para todas as situações. Qualquer coisa chata. Se o livro tem interesse, não é assim que vai conseguir dormir. Mas, Ok. Então, o que é que nos falta? Portanto, para além disto, tu falaste, termos esta discussão, falarmos sobre estes temas, não é? Portanto, as pessoas perceberem melhor estas questões. Eu acho que existe esse problema que eu te falei do acesso a coisas que as pessoas possam, de alimentos, por exemplo, mais saudáveis, né? As pessoas precisam de comprar alguma coisa, têm que ir ao supermercado, né? E é muito mais fácil ir ao supermercado do que ir ao mercado, ou que ir ao produtor, ou seja o que for. O que é que o Estado pode fazer, ou o que é que nós, como privados ou empresas, podem fazer para ajudar as pessoas a serem mais saudáveis? E pararmos de falar de doença e falarmos de saúde. Grande pergunta. Se calhar aí eu acrescentava, já que vamos falar sobre o assunto, no fundo, o que é que as pessoas querem empreender, não é? Onde é que podem apostar e como é que podem ajudar nesse campo e obviamente terem as vantagens A resposta a tirar daí. é tão simples. Tive cá há pouco tempo uma pessoa francês chamada Edgar Morin, que disse, entre outras coisas, uma coisa notável que eu agarrei. O mundo está como está, não é por razões de ordem política, social, cultural, económica, financeira. O mundo está como está por ausência de pensamento. As pessoas não pensam. Portanto, primeiro que tudo, as pessoas devem pensar e para isso têm que ser informadas. Se as pessoas não tiverem informação, não serve melhor estar a pensar que não sai dali nada. Agora, se as pessoas tiverem informação essa que deveria partir do Sistema Nacional de Saúde, que deveria partir dos profissionais de saúde, essa informação não chega como devia. Porquê? Porque os profissionais de saúde não a têm, não são informados, não está uma cadeira de nutrição nos programas académicos das faculdades de medicina. Então É a enésima vez que eu digo. Então o problema é que não há fontes de informação. Há variedíssimas fontes de informação. A pessoa tem é que pensar que vale a pena talvez lá ir. Pois. Não é só o Google, fontes só atrás umas das outras. Não é só há variedíssimos podcasts. Há o Bitalk, mas também há outros que também, cada vez mais a rapaziada nova vai por aí, porque percebe que é ali que vai buscar a informação que interessa, que a pessoa já percebeu que é difícil ir buscar a informação correta, verdadeira e absolutamente abrangente pelos canais mais oficiais, que enfermam do tal defeito de ir muito à consequência e o que resulta do problema e não ir à gênese, não ir à causa do problema. É muito interessante o que estás a dizer, porque é assim, a questão, o que se passa na medicina acontece nos outros campos. Se nós analisarmos a informação que existe sobre a política ou sobre fenómenos sociais, etc., estamos sempre a olhar às consequências e nunca às causas. Nunca vamos a fundo das coisas. Bom ponto, sim. Não é? É incrível. Se as pessoas pensarem, como digo, não precisa ser uma pessoa iluminada, tipo José Serra e Tocha, mas uma pessoa que seja normal, que tenha lá os circuitos mais ou menos tratados e a pessoa percebe que não é assim tão difícil como isso não ficar doente. Aquilo que eu disse ainda há pouco, ter os níveis de vitamina D otimizados, acima de 80 nanogramas por mililitro. Não é estar à espera de apanhar sol, não é estar à espera que São Pedro trate do assunto, não podes parar sentado. Não, eu tenho que ter o solzinho pela boca, tenho que ter a vitamina D. É a coisa mais barata que existe. Se a pessoa se souber, se tiver informação e se pensar que tem ao seu alcance, através de estratégias básicas, simples e não é baratas, é de borla, mudando lá o seu, detesto a expressão mindset, mas mudando a sua atitude mental, só pelo facto de mudar a atitude mental, só pelo facto de mudar o seu estilo de vida,
estilo de vida que faça mais sentido, não é? Que vá atrás daqueles indicadores que nós todos aqui demos, não é? De comer pouco, não é? 2 vezes por dia, por exemplo, chega e sobra. 2 refeições por dia, tocha, chega e sobra. 3 refeições por dia, é já demais, não faz sentido. E já agora, já que estás a falar nisso, muita gente fala da importância, por exemplo, do pequeno almoço. Pronto, E há muitas pessoas que saltam o pequeno pronto, almoço. Qual é a tua opinião nesse? eu não tomo pequeno almoço. Eu não tomo pequeno almoço. É jejum Eu até o faço almoço. 16-8. Como numa janela de 8 horas, entre as 11 da manhã e as 7, ou Não sei se entre estás a perceber, mas meio-dia eu e aos as 8. poucos vou percebendo toda a tua rotina. Já sei que é das 4h30, já sei o banho frio. Se quiser chegar aos 76 anos assim Exato. em forma, faz algumas das coisas que eu digo. Então, mas nunca tomas o pequeno almoço? É raro. Ao domingo estou com os meus filhos. Eu vivo num hotel há 14 anos. E os meus adoram ir ao restaurante do hotel. Felizmente que só quer ir ao domingo, senão você vai ver a vida andar para trás, que se quiser sair todos os dias. Mas eles ao domingo gostam de ir tomar o pequeno almoço ao hotel. Pai, que é evidente que eu vou com os miúdos, ou com as miúdas neste caso, tomar o pequeno almoço ao hotel e não vou para lá com jejuns intermitentes quando estou a olhar para aquelas coisas todas fantásticas que os hotéis têm para o pequeno almoço. Mas pronto, mas é uma vez, mas eu sei que não é por ali. Ao dia de semana nunca tomo pequeno almoço. Eu vou para a clínica, nunca tomo pequeno almoço. Vou sempre em jejum, bebo um café em casa, bebo outro quando lá Bebes um chego. café. Isso não é, está em jejum na mesma quando bebe o café. Não estou a dizer que não, Líquidos não, estava só a tentar não perceber. quebra o jejum. Pá, cafés bebe vários. Não bebo a partir de meio-dia, senão E a já me custa cafeína dormir mais. não é importante? Como é que é? Epá, pessoas que têm dificuldade em dormir, como é o meu caso, rapaziada, já é mais entrada, pá, não pode beber cafés a partir de 1 da tarde, 2 da tarde, senão já não dorme tão bem. Não posso beber café a partir de meio-dia, 1 hora, senão já sei que já não durmo, ainda durmo pior ainda se for por aí. Agora, o café não faz mal nenhum. É muito discutível a história de café, há várias opiniões. Mas lá está, não é, desculpa lá falar de novo no assunto, não é inflamatório. Não é inflamatório. Pá. E aquilo que magoa o local de 70%, 80% da nossa imunidade, que é o intestino, onde está uma coisa chamada GALT, Gut Associated Lymphoid Tissue, macrófagos, células dendríticas, linfócitos T e B, que é aquilo que trata da nossa imunidade. É para o café, não arrisca nada para aí. A pessoa aí tem que ter a parede com a sua integridade respeitada, portanto, pondo lá daquilo que a magoa, que a inflama e que esboraca, portanto, por um lado os tais ditos alimentos inflamatórios, não vou falar neles outra vez, mas é para aí que a pessoa tem que ir depois comer pouco. Comer pouco porquê? Porquê comer pouco porquê? Porque o alimento, o nutriente que as nossas mitocôndrias, casa das máquinas das células, quem chama também central elétrica das células, preferem, mitocôndria é o centro de tudo, porque elas é que nos fabricam a energia que nós precisamos. Para eu estar aqui a falar, que parece uma catatua, e para nós podermos fazer a nossa vida de relação é pela energia que as mitocôndrias Então é preciso comer mais, para elas terem mais energia. Para ter mais energia. Está lá ATP, ácido adenosinatrifosfórico, que é o produto final do trabalho da mitocôndria. Qual é que é o nutriente que a mitocôndria prefere de longe para nos dar o tal dito ATP? A gordura. De longe, a gordura com fonte de energia vale 9 quilocalorias por grama. O hidrato de carbono e a proteína só valem 4. E quando é que a mitocôndria utiliza a gordura? Na ausência do hidrato de carbono e da proteína. Por isso é que a pessoa que faz jejum, o corpo obriga-se a ir buscar a gordurazinha que tem acumulada, não é? Para funcionar como fonte de energia. Essa gordura é mobilizada, a pessoa perde, fica mais elegante. E depois fica com mais pica, com mais energia, porque é 9 contra 4. E por isso é que as pessoas magras parece que têm uma energia superior em relação às pessoas. Mas não vai primeiro aos músculos? Não, isso vai quando não tem açúcar, tem que ir ao glicogênio hepático e muscular. E tem que ir ao açúcar que está no músculo, ao açúcar que está... Só depois é que vai às gorduras, não? Só depois é que... Não, primeiro vai à gordura. A gordura é aquilo... É reserva. É a reserva. A gordura é... Repara uma coisa, Zé. Antigamente, na altura do Paleolítico, a gordura era o macronutriente mais consumido. 70% de gordura, 30% a 40% de proteína, 10% de hidrato de carbono. Ou seja, hoje é o contrário, é 70% de hidrato de carbono, 10% de gordura, porque a gordura foi diabolizada, foi malevolamente diabolizada. Há uma crença que a gordura que não nos faz bem, quando é uma desgraça completa, que a gordura, repetindo o que eu disse ainda há pouco, é um macronutriente. Quando eu disse que os nossos genes são praticamente os mesmos dos nossos antepassados, na altura os genes dos nossos antepassados, milhares e milhares de anos, habituados a ter a gordura como sua principal fonte de
energia, não é? Com o seu macronutriente de eleição, passados só de há 10 mil anos para cá, que é o tempo então que a agricultura entra e que modifica isto tudo, não houve tempo ainda para nos adaptar de outra forma. As nossas mitocôndrias continuam a preferir gordura, porque são milhares e milhares e milhares de anos Mas habituadas. se eles preferem gordura, porque é que queimam os hidratos primeiro? Havendo hidrato de carbono, a gordura não é tão depressa utilizável pela mitocôndria. É mais fácil de armazenar a gordura do que Gera-se mais facilmente. A mitocôndria, se tiver ali açúcarzinho, vai ao açúcar e não vai à gordura, só vai à gordura na ausência do hidrato de carbono. Eu digo açúcar e hidratos de carbono simples, não é? Os complexos é diferente, têm mais dificuldade em entrar na massa sanguínea e como tal são... E qual é que é, na tua opinião, a ligação entre, por exemplo, fazer uma refeição grande, que é o que eu percebi que tu ias dizer, que é a hora de almoço, não é? Versus, também existe a escola de pensamento de comer um bocadinho ao longo do tempo, não é? Que parece imitar mais. Nós estávamos a andar nas florestas, encontrávamos umas bagas, depois encontrávamos uma raiz, depois encontrávamos um depois veado. mataste Se tu comeres um bocadinho ao longo do tempo, o teu corpo nunca consegue ir buscar a gordura, dito de outra maneira, não consegue ir buscar os corpos cetónicos da gordura. Está dita a dieta cetogénica, o regime cetogénico, é aquilo que existe quando não há hidrato de carbono e quando não há proteína. E os corpos cetónicos são a melhor fonte de energia, como eu disse ainda há pouco. Quando eu falei em gordura, estou a falar de corpos cetónicos. Se nós estivermos sempre a comer, não há possibilidade de termos corpos cetónicos na quantidade de vida. Corpos cetónicos e gordura só temos se a pessoa fizer jejum, se não comer nada, se não comer hidratos de carbono e proteína. Então aí é que, mobilizando a gordura, temos então mais corpos cetónicos, de chamar-se regime cetogénico, que é o regime que normalmente que as pessoas que fazem jejuns com um intervalo de tempo razoável. Há 4 formas de fazer junto, tenho algum Mas eu orgulho. estou a dizer, por exemplo, a quantidade de comida que tu comes ao almoço, repartires ao longo do dia. A quantidade é a mesma, simplesmente em vez de ser ingerida de uma vez só, é ingerida ao longo do dia, mas em muito pequenas quantidades. Mas, portanto, se comeres ao longo do dia em pequenas quantidades, as tuas mitocôndrias trocam-lhes as voltas, porque elas preferiam que não tivesse o tal hidrato de carbono e proteína para poder ir buscar a gordura ao pneu que tu tens e que te queres ver livre. Essa gordura só é utilizada na ausência do hidrato de carbono. Se estás sempre a comer, não tens corpos cetónicos que te possam fazer que te possam alimentar a mitocôndria como tu gostarias que te alimentasse, para teres uma sensação de saúde acrescida, sentires com mais energia, repito, 9 quilocalorias por grama quanto aos 4 das proteínas e hidratos de carbono, e não ficas tão seco como tu ficarias, não ficas tão fit como tu ficarias se fosses por aí. Eu tenho algum orgulho em dizer que fui a primeira pessoa em Portugal que em 2015 faz o ano, para o ano, 10 anos, que o livro que eu escrevi em novembro de 2015, Chegar no Velho, pela primeira vez falei do jejum e da importância gigante que há em fazer o jejum. Até digo as 4 formas de o fazer: 24 horas, 16-8, 12-12, 5-2. E falei pela primeira vez. O que é que isso significa? Desculpa, passaste muito rápido. 24 horas 24 de jejum. horas, 16-8, 12-12, 5-2. O 5-2 o que é? É 5 dias a paleolítico e 2 dias a 500 calorias. 500 calorias é a coisa mais simples. Paleolítico? O que é paleolítico? Paleolítico era como havia até há 10 mil anos, até a entrada da agricultura. Mas o que é que isso Carne, peixe, ovos, legumes, vegetais, fruta, nozes e amêndoas. Tudo continha cor. Na altura do Paleolítico, por isso é que os alimentos paleolíticos todos têm cor. Carne, peixe, ovos, legumes, vegetais, fruta, nozes e amêndoas. O branco surge há 10 mil anos com a agricultura. Não, o ovo é branco. Está bem, mas tu és lixado. Quando cai Mas ao a chão. gema, olha para a gema, a gema é melhor. Deixa cair no chão, exatamente. Mas Ok, então 5 dias de paleolítico e depois 2 dias a 500 calorias. a 500 O calorias. 5-2 é 2 dias a 500 calorias. Como é que tu consegues consumir 500 calorias? Comes um ovo em 6 horas, e o ovo do almoço e do ovo do jantar acompanhas com uma boa salada, tens 500 calorias. Para, como o ovo cozido, para impactar mais o estômago, para não ser assim mexido, porque não tem assim aquela coisa do volume, não impacta tanto. O estômago é um bocado burro, o estômago quer é a companhia, não percebes? Se é um termoço ou se é um bocado de caviar que lá tem. Portanto, tens de que meter lá para dentro qualquer coisa. Tens de que meter lá para dentro qualquer coisa. Agora, Então, quem quiser poupar, em vez de gastar dinheiro em caviar, mais vale comer termoço. não mandares para outra coisa. Vai dar ao mesmo para o estômago. Cerveja que já não, ou então cerveja. E qual é a diferença sem entre cevada, sem esses jejuns todos que tu falaste?
Nenhum, pá. A diferença é que nós temos que cozinhar, fazer o fato à medida da pessoa. Há pessoas, por exemplo, vou dizer a um atleta para fazer 24 horas de junho e fazer 16/8. Depende da pessoa. Há pessoas que o seu estilo de vida vão lá muito mais depressa com isto que eu faço, por exemplo, com o 16/8, que é comer na tal janela de 8 horas, entre as 11 e as 7, entre o meio-dia e as 8. Se tivesse o estilo de vida que tem, é fácil. Pois há outras pessoas, pá, que devido à sua vida não podem passar sem um pequeno almoço. A pessoa que não pode passar sem um pequeno almoço, que tome um bom pequeno almoço. É pá, mas depois só coma mais uma vez. 3 refeições não é necessário. Mas nós não. estamos a educar as nossas crianças a fazer 3 refeições sempre. Ainda No mais caso das os crianças lanchinhos. não é um bocadinho diferente? 2, pá. Talvez seja. Eu não sou pediatra, eu detesto meter-me em áreas que não são as minhas, mas o livro que eu escrevi, Eu Escolho Crescer com Saúde, eu não sou tão ortodoxo nas 2 refeições por dia. Até porque um bebê está sempre a mamar. Claro Aquilo, que sim, claro que sim. E aquela a mãe, aquilo este quando assunto. sai não para. Outra coisa, isto tudo que eu tenho estado a dizer, não sei se ainda vou a tempo de dizer, quem me escuta não faz rigorosamente nada sem consultar o médico assistente. Como é óbvio, o médico assistente tem informação que eu não tenho, como tal não é fazer aquilo que o Pinto Coelho foi dizer Mas tem informação que tu não tens? para o Bitoque, como? Tem informação que tu não tens? Boa pergunta. Esse é o grande problema. Boa pergunta. Não tem informação que eu tenho na parte da nutrição, Zé. Pois, ok, mas o resto Epá, esquece. e depois, já reparaste, a hipocrisia que eu chamo ao juramento hipocrático, chamo Hipócrita. o juramento hipócrita. Porquê? Porquê? Então, a primeira coisa que um cara quer fazer quando se forma em medicina é o juramento de Hipócrates. Sonha com aquele momento, Eu não sei o que é. põe o melhor. Eu sei o que é, mas não sei o que é que diz Juramento de exatamente. Hipócrates, ao que se paga. Eu juro, cheguei a tratar bem o meu doente, não olhar para a raça, não olhar para o credo, não olhar para uma série de coisas, tratar a pessoa que tem dificuldade à frente, coisa muito bem elaborada, uma coisa muito gira, um arrazoado de coisas muito Mas? interessantes. Epá, mas depois põe Hipócrates nos pincas, onde ele merece estar. Mas depois ninguém passa cartão àquilo que o homem ensinou. O homem ensinou o alimento ao nosso principal remédio, não há uma cadeira de nutrição nos cursos da Faculdade de Medicina. Então um médico recém-formado faz o juramento de Hipócrates e depois não sabe o que é que o Hipócrates ensinou. Onde é que isto faz sentido? Por isso é que eu chamo, como o teu pai disse, juramento hipócrita. Porque não sabe a força do alimento, que é só o nosso principal remédio, só e mais nada, não é? Ele dizia também, quem não sabe, que não conhece o alimento não sabe tratar doenças. O homem acabou de se formar em medicina. Temos dentro de nós tudo quando precisamos. Existe um CEO da Pfizer, o homem tem um infarto de miocárdio. Todas as doenças começam no intestino. Eu, pelo menos em 72, saí da faculdade pensando que o intestino era um canal de passagem de gases mais ou menos mal cheirosos, com umas bactérias acastanhadas lá no meio. E a principal para mim, que é primo não nosso, era primeiro não fazer o dano. A gente não sai da faculdade com essa ideia. Primeiro não fazer o dano. Para a pessoa não ficar doente. Porque se a pessoa já está doente, já é mais difícil Não, mas pô-la de novo. mesmo na medicina convencional atual, quando trata apenas de um sintoma, não é? Ele está a fazer dano nos outros órgãos. Pronto, se a pessoa for ler a bula Não é? daquilo que está a tomar, aquilo é um pesadelo. Claro. Porque é que a malta defende, os laboratórios defendem-se e põem lá tudo quanto é que aquilo pode dar. Porquê? Mas olha, é porque a ideia é de facto tudo. Porque é que eu digo que é fundamental a mudança de paradigma, porque está tudo dentro do paradigma, uma maleta. Tem que haver uma visão holística sobre, Com certeza, sobre a pessoa tem que ser olhada precisamente para o corpo, para si. Aliás, e repara, eu há bocado falei em Ayurveda, não é? Portanto, a medicina indiana. E de facto, que têm precisamente essa abordagem, não é? E se nós olharmos, efetivamente, as medicinas, os países asiáticos conservaram mais as suas medicinas tradicionais. Sem dúvida, Porquê que isso aconteceu, não é? É estranho, não é? sem dúvida. Pá. Sim, fala-se muito da medicina chinesa, a medicina indiana, não é? Exatamente, ou seja, tu tens... Mesmo as massagens tailandesas. Pronto, ou seja, há visões holísticas muito mais fortes nos outros, mesmo, repara, mesmo os indianos, os índios da América Latina, não é? Portanto, as tradições que existem de tratamentos, etc., é muito baseada na natureza, muito baseada em plantas. Natureza e na espiritualidade, na parte mental. Portanto, Ou seja, tu terá não sido tens... a Inquisição. Como? Terá sido a Inquisição que deu cabo disto tudo. Na Não Europa. faço ideia. Porque havia, Não faço portanto, há uma tese precisa, precisamente sobre a questão de que a luta da Inquisição contra as mulheres que detinham os saberes e que eram muitas vezes consideradas bruxas, não é? Mas estavam mais próximas da natureza e que foram exterminadas. Está-se a falar em centenas de milhares de pessoas que foram exterminadas ao longo de séculos.
que isso levou-nos a afastar-nos da natureza. Que os países europeus sofreram um corte com as tradições que havia dos povos antigos, tradições em termos medicinais, houve um corte profundo. Por isso, para nós, acaba por ser uma grande descoberta a medicina que vem com os árabes, não é? Não sei, sem dúvida. Mas na nossa, sem dúvida, lembras que é que eu disse logo no início da minha conversa? O mal Inflamação. Eu começou lembro. em 1910 com o Flexner E Report. depois, Com o Rockefeller queria-se orientar com o petróleo. Porque inaugurou um modelo novo de olhar para a pessoa. Que é mais preocupado com aquilo que entra pela pessoa, pela boca da pessoa, pelo nariz da pessoa, o que quer que seja, do que propriamente com a pessoa em si. Com a forma como ela pensa, com a sua espiritualidade, a importância gigante da espiritualidade, da tranquilidade, da mente, caramba. Onde há mais problemas, mais cancros ou mais doenças temos, mas nos sítios onde há mais centenários, e por esse mundo fora, epá, não há profusão de situações de patologias que há aqui, porque as pessoas são mais serenas, estão mais claras, fazem mais exercício, alimentam-se melhor, não estão preocupadas, não vivem com stress permanente que nas grandes cidades se vende, ou seja, importância gigante que tem a olhar para a pessoa no seu todo, de tal forma. estás a falar da espiritualidade, de facto, não é curioso, nós observamos, por exemplo, todas as religiões, e as religiões acabam por refletir um conjunto de práticas centenárias, todas as grandes religiões têm os Rituais? jejuns, não é? Acho. Então, caramba, Tem os jejuns lá dentro, portanto, ou seja, há períodos de jejum efetivo, não é? Isso é curioso. lembrando do Ramadã, mas faz parte de várias civilizações que adotam de facto o jejum. Porque vai tudo, é redentor. A pessoa que faz jejum tem uma sensação acrescida de bem-estar muito interessante. O facto da pessoa comer pouco, em pouco tempo, a pessoa se sente melhor, sente-se com mais saúde, inclusive saúde mental. Tu falaste do mental, Tânia, agora estavas a abordar um bocado desse assunto. Fazes meditação. Pá, sou péssimo, mas tento fazer meditação. Sabes quando é que eu faço meditação? Quando estou na minha bicicleta, entras um quarto para as 5 e 5 e um quarto. Eu estou sempre com headphones a ouvir qualquer coisa. Mas há dias em que eu penso na minha vida e nas minhas coisas, Uhum. e aí não ponho música nenhuma, estou ali a pedalar e a pensar nas coisas. E penso, às vezes, de vez em quando sai uma coisa gira. E sabes porquê? Pá, porque o exercício estimula a produção de morfinas endógenas. Não é? Chama-se morfina endorfinas, é a contração da morfina endógena. O que é que ela é? Pá, o que é que a morfina endógena é? É ansiolítica, é antidepressiva, é analgésica, é euforizante. Tu, quando acabas de correr uma maratona de 40 e tal quilómetros, guarda que acabas bem, todo arrebentado ou não, mas enfim, 2 dias depois tens dores nos pés. Fazes a radiografia, fratura dos metatarsos. Fratura com os 42 km, microtraumatismo de repetição, fratura do metatarso. Só te apercebes disso 2 dias depois. Porquê? Porque naqueles 48 horas tu estás com morfina até à ponta do sabugo. É morfina induzida pelo exercício durante esses 42 km. Epá, e a morfina é um analgésico poderosíssimo, como tu sabes. Além de ansiolítico, antidepressivo e euforizante. E tu, durante esses 48 horas, não sentes que tens o pé partido. Se não sabes que tens o pé partido, só quando fazes o raio-x, 48 horas depois, quando a morfina começa a descer e tens níveis basais de morfina, é que tu vais fazer a radiografia e percebes que tens as fraturas de metatarso. Isto para te dizer que a morfina é não só analgésica, mas é também ansiolítica, é antidepressiva, é euforizante. Tu, quando estás a fazer exercício, pá, estás noutra, pá. Uhum. Estás mais exaltado, intelectualmente, emocionalmente, mentalmente, chama o que tu quiseres. E a história da meditação que eu gosto de fazer quando estou a fazer exercício é muito isso. Vai ali uma coisa à outra. Penso em meia dúzia de coisas que durante o dia não tenho tempo para isso, não é? Eu com 76 anos ainda trabalho. Se tivesse os teus neurónios, já estava com as pantufas calçadas à lareira, com este friozinho que está, já estava com as pantufas calçadas. Eu não tinha que trabalhar com 76 anos como tenho, mas pronto, a vida é assim e eu tenho que trabalhar e trabalho muito. O meu primeiro doente é às 7h40, trabalho todos os dias até às 5h20, todos os dias. Segunda, terça, quarta e quinta de manhã, quinta à tarde, sexta, sábado e domingo descanso. Trabalho com isso. Mas para dizer que trabalho muito. E como tal, durante o dia não tenho tempo para fazer meditação, coisa nenhuma. Eu tenho é que tentar ajudar o melhor que posso as pessoas que me procuram. Meditação faço, nem sempre, mas às vezes, quando estou em cima da bicicleta, empurrado pelas endorfinas que o exercício me está a produzir ou a promover, ou
Agora tens mais uma forma de fazer meditação. A partir de hoje, é falar com a frigideira. Com uma frigideira. Arranjas uma frigideira. Uma frigideira lá Eu em acho casa. uma maravilha. Olha, só mais um tema que nós não tocámos, que é a lactose. Não falaste de lactose, mas é uma coisa que tu também costumas falar. Muito bem. É extraordinário. As pessoas adoram falar de lactose. Até o Tocha Sim, porque está a falar da lactose. a Agora, frigideira fez o seu trabalho de casa. Não, estou a brincar, Pronto, foi a Carolina. então, Mas ainda Tocha, assim está aqui. a lactose é uma desgraçada que não merece a fama que tem. Toda a gente diz, estou a comer, mas não tem lactose. Eu estou a comer queijo, mas não tem lactose. Estou a beber leite, mas sem lactose. Pá, a lactose é uma desgraçada que não merece a fama que tem. A lactose só se envolve alergias ou intolerâncias. Ponto final, parágrafo. O que danifica no laticínio não é a desgraçada da lactose, é a proteína, é a caseína e outras duas, alfa-lactoglobulina, beta-lactoglobulina, que digerem o cimento que une as células da parede umas às outras, como disse ainda há pouco, traçando soluções de continuidade na parede, fazendo com que se escopa a condição aquilo que nunca lá devia chegar. A lactose é só esta questão da intolerância e da alergia. O que é normal é a pessoa ser intolerante à lactose. Mas Porquê? parece que há mais intolerância à Epá, lactose do que o que havia Então, antes. Estamos uma vez lembrou alguém, a não ser a nós, condição humana, que estamos sempre a arranjar formas de ganhar dinheiro. Lembra alguém de andar a mamar das tetas dos outros animais? Tu dás leite. A vida toda. Dás leite do mulher, por hipótese, a um cabresto. O cabresto rejeita o leite da mulher. O cabresto, tirem-me deste filme. Porquê é que nós devemos estar a beber o leite das mães dos cabrestos? É antinatura, não faz sentido nenhum. Em Harvard foi retirado o leite já da cafetaria. Então, a normalidade não faz sentido. Só que o homem, lá está com a história da agricultura há 10 mil anos, faz tudo e mais alguma coisa para sacar. Pá, então vai buscar o leite dos outros animais. Não faz sentido nenhum. Isso da lactose faz lembrar desgraçado do colesterol, que é, toda a malta tem medo do colesterol, de doenças cardiovasculares, colesterol. Mas qual que é isso? Pá? Colesterol é uma molécula fundamental. Eu estava aqui 3 horas a falar nisso. Escrevi, aliás, só um livro sobre colesterol, mitos e realidade. Mas porquê? Então o que tu estás a dizer é que nós nem sequer devíamos beber qualquer tipo de leite de vaca ou de outro animal Vaca, qualquer. nunca. Vaca, Já agora nunca. nem tem amêndoa, porque as amêndoas não têm tetas. Eu repito aquilo que acabei de dizer há 30 segundos. Em Harvard foi retirado o leite da cafeteria. Sim, mas em Harvard eles fazem também muita asneira. Vaca, Então eu não sei mas, tá bem, Harvard. mas pronto, mas eu gosto de dizer porque é giro dizer que em Harvard Sim, é um bom soundbite. já se tirou o leite da vaca. Cabra e ovelha na vaca não vá, porque o leite de cabra e o queijo de ovelha tem uma proteína diferente, tem uma caseína diferente, tipo 2, que não inflama e não provoca o leaky gut, não provoca o intestino poroso, não faz aquele mal que a caseína tipo 1 faz. Cabra e ovelha, bem, queijo de cabra e queijo de ovelha, quem gosta de cabra, força com isso. Agora a vaca, deixem lá a vaca em paz, comam lá a carninha, se Mas não o for iogurte- aldrabada. O iogurte também gostamos. Iogurte de coco, pá, iogurte de vaca nunca, pá, tudo. Iogurte de coco? Coco, ou outra coisa qualquer que haja que eu não sei, Iogurte de vaca não. mas a vaca é para comer a carninha e alto e para o bairro. Não, é para usar o estrume também, né? Então e o queijinho? Está bem que seja, pronto, seja assim. E o queijo, não? Que se for de cabra e de ovelha, tudo bem, Zé. Queijo de Cabra e vaca. ovelha, tudo bem, porque tem tal caseína tipo 2 que não faz o mesmo dano à parede do intestino que faz a caseína tipo 1. Queijo de Isso. cabra e queijo de ovelha, tudo bem. Iogurte de coco, manteiga, ghee, azeite ou manteiga de coco, leite, amêndoa, arroz, soja, coco, preferencialmente o leite de coco. O coco é Gostas muito dos do melhores alimentos que existe. Mas não temos coco. Espera, em mas Portugal. tu excluíste o azeite? Hã? Excluíste o azeite? Não, o azeite é fantástico. Ah, pá. ok. O azeite Tá é bem. fantástico. Eu dizia em relação à manteiga, para substituir a manteiga, azeite, manteiga de coco ou ghee. Pá, o coco é fantástico. O próprio coco, a cópra do coco, leite de coco, água de coco, óleo de coco, tudo quanto é coco é notável. Não é? Parece que o melhor alimento que existe é o leite materno, depois é o ovo, depois vem o coco a seguir. Porquê? Porque tem ácidos gordos. Tem triglicéridos, de ação média. Estes triglicéridos de ação média não são depositados como gordura e são imediatamente utilizados como fonte de energia. A grande vantagem dos triglicéridos de ação média do coco é de facto essa. Portanto, o coco é um alimento notável. Excelente. Well, eu acho que devias fazer um podcast. É? Por acaso, acho isso uma excelente ideia. Acho que devias fazer um podcast. Acho que tens muito conhecimento para transmitir. E os livros, sem dúvida, que é uma coisa excepcional, mas se calhar há muita gente que não tem pachorra para ler os livros. E podia ser interessante escolheres um tema, né? Pode ser tipo 20 minutos, 15 minutos, meia hora, e falar só sobre um tema. E a cada
a cada episódio é um tema. Assim, quando uma pessoa tem curiosidade para ir ver um tema, procura nos episódios e diz: Então, aqui. olha, eu estou aqui de boca aberta com aquilo que me estão a dizer. É que eu tenho um podcast ótimo. Uau. que resolvi lhe dar descanso agora. Chama-se Wellness Lounge, mas resolvi dar descanso agora. Tive Ok. 4 meses de podcast, convidei algumas pessoas. Na altura não me tinham Não, lembrado mas não é de convidar o convidar Zé Sérgio pessoas, Tocha. é tu falares. Mas pronto, convidei várias pessoas e correram de facto muito bem. Só que agora tenho um projeto grande também que epá, então posso fazer tudo ao mesmo tempo. E então decidi agora dar um pouco de descanso ao meu Wellness Lounge, que é como se chama o podcast. Mas era em Eu tenho português? estado É em português? em português. Ok, então vamos ver. Malta, fica aqui a dica Resolvi para ir verem o Wellness Lounge. dar Mas a aqui nossa alguns sugestão era fazeres um solo episódio. Ou Sim. seja, seres tu a falar Só tu. durante É. 20 minutos. 15 É? minutos. Então não 10. querem fazer isso comigo? Não, é sempre que tens que ser Tu tu é a que tens de falar. falar. Está bem, mas vocês são notáveis a meter-me as ideias, a dar-me exemplos, as a dar-me conversas a andar. tópicos e a dar-me. Olha, Manuel, muito obrigado por teres vindo mais uma vez. Foi uma excelente conversa. Espero que a gente tenha aqui mais uma vez lançado esta discussão, inspirado malta. Seguramente quem ficou até aqui foi porque achou notável e, portanto, não se esqueçam, mais do que nunca, partilhar este episódio com malta que vocês conhecem, com pessoas que precisam de ouvir isto. Acho que todos precisam de ouvir isto. Quero agradecer Portanto, muito. manda para os contactos todos. Quero agradecer muito o convite que fizeram. Já sabia que era gente notável. O nosso comum amigo Rodrigo Moreira Ratos já me tinha dito. Vai estar com gente notável, gente do alto e bem do alto. Uau. Portanto, para mim não é novidade. Só que queria deixar este apontamento final. Eu não gostava de diferenciar dos outros meus colegas que fazem medicina comigo. A única diferença que eu tenho em relação a eles, para mal dos meus pecados e para bem deles, é que ando cá nisto há mais tempo. Ando há 52 anos a ver doentes. E como o meu saber sempre foi essencialmente empírico, eu sempre aprendi essencialmente com as pessoas que se sentam à minha frente e que têm os problemas que têm. Comecei com as toxicodependências, não sei quantos anos, com 2 clínicas, uma em Sintra, outra em Fanzas. 17 mil toxicodependentes, vi outra de não sei quantos anos. Primeira licença de funcionamento em clínicas privadas ao acompanhamento da toxicodependência, licença número 1/1966. E como tal, tem algum conhecimento do ser humano, estou habituado a lidar com as pessoas, com problemas mais sérios ou menos sérios, estou habituado a lidar com pessoas e o meu saber é essencialmente empírico. É as pessoas que eu tenho contactado nestes últimos 52 anos que me tornam um pouco diferente dos meus colegas, porque eles de facto podem não ter este vivido, esta experiência que eu tenho tido de lidar com vários tipos de pessoas, com vários tipos de problemas, e isso permite-me dizer, não é a verdade, é dizer a minha verdade, mas as pessoas vão ter que aceitar que eu tenha a minha verdade, não é? Uhum. Tenho todas as razões para o ter, porque de facto ando nisto há muito tempo, tento ajudar pessoas há muito tempo, e como tal é normal que me dê prazer ir buscar estes espaços. É só nestes espaços do CCR e do Tocha e afins que eu posso dizer as coisas que eu digo, não é? É a única, só neste espaço é que eu consigo, não tenho qualquer outra forma de o fazer. Tenho que agradecer então muito o convite que me fizeram e agradecer porque de facto contribuíram muito para a minha felicidade saber que estou a fazer o meu papel o melhor que posso e sei. Não é dar a verdade, é dar a minha verdade. E, portanto, através do Excelente. espaço que generosamente me dispuseram, eu pude dizer a minha verdade. É quem nos faz escutar. Muito bem. E nós também agradecemos teres cá uma vindo e teres honra. partilhado isto. E voltamos seguramente num episódio, alguns no Bitalk. Talvez daqui a 4, 5 anos podemos voltar a gravar um episódio. Já Ou dávamos 10, giro. Mas no dia em que ou- eu fizer ou 20. 80 anos, acho giro. Daqui 80 anos? daqui a parece 3 muito. anos são 80 anos. Parece-me uma boa data. Malta, obrigado a vocês. Já sabem, nós voltamos para a semana. Um abraço a todos. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Manuel. Obrigado a todos. Muito obrigado. Done.